O primeiro ponto é criarmos um site voltado ao departamento de tecnologia para que, com base nele, nós criemos os recursos de TI, como o sistema de abertura de chamados baseado em lista do SharePoint. Vamos até o produto SharePoint, ou você que é administrador de ambiente SharePoint, de servidores SharePoint, dentro do Office 365. Podemos ir aqui na central administrativa do Office 365, mostrar todas as opções, vir aqui para a seção de centros de administração. Dentro da seção de centros de administração, nós vamos para a administração dos servidores SharePoint, para a nossa farm de SharePoint. E aí, por ser um tenant novo, esse aqui é o tenant da Borges e Couto, nossa empresa fictícia aqui para gravar os vídeos, para dar os exemplos, mostrar as novidades, nós já temos acesso à nova central de administração do SharePoint. Tá? Caso você queira dar uma olhadinha na versão clássica, é sempre possível aqui em Recursos Clássicos. Aí ele vai mostrar a central clássica do SharePoint. Tá? Lembrando que os novos recursos, novos gráficos, as novas formas de administrar só são possíveis na nova central. E aqui, em sites ativos, nós temos já alguns sites criados para algumas necessidades de negócios de departamentos, como administrativo, comercial, a própria intranet, que é a central de todas, jurídico e o nosso site que dá base ao nosso produto contratado Project Web App, para a nossa licença de SharePoint Online Professional. Nós vamos criar aqui o site de tecnologia para o departamento de TI. Digamos que a diretoria da advocacia da empresa determinou aí que vai começar a ter uma equipe de TI para tomar conta, para fazer gestão dos recursos tecnológicos. Então, eu vou dar um nome de tecnologia, mas eu vou chamar o e-mail do grupo TI para ficar mais simplificado. Olha lá. Ele vai checar as duas disponibilidades. Eu sempre falo isso, que quando você gera um site SharePoint, você não é obrigatório a dar o mesmo display name do site, nome de exibição, para o Elias SMTP. Endereço de e-mail para qual vai funcionar os grupos de disparo de mensagens, de notificações, etc. Você pode alternar, só que cuidado, né? Você não pode chamar o site de tecnologia e colocar ADM aqui, porque ADM é do administrativo, com é do comercial, né? Assim, tente trabalhar de uma forma mais amigável. Tecnologia já seria muito amigável, tá? Não tem nenhum problema de eu estabelecer, por exemplo, borgesecouto.sharepoint.com/sites/tecnologia. Vai ficar uma URL amigável, né? Vai ficar objetiva. Mas, para facilitar ainda mais a vida do usuário, eu sempre atribuo uma URL mais curta possível. TI, todo mundo já sabe que é tecnologia da informação, né? Então, já traduz o site de tecnologia. ADM, todo mundo fala ADM para administrativo, por isso eu ponho ADM no site de administrativo. Com, nem tanto, né? Com COM, Casa Ovo Marcelo, porque existem outras nomenclaturas que usa com, inclusive os próprios suplementos do Office chamam-se suplementos com. Mas eu coloco com para comercial, então dá para entender. É claro que para uma organização que está sendo desenvolvida ali no SharePoint, os sites que estão sendo desenvolvidos, para aquela turminha de usuários ali, isso rapidamente vai ser absorvido e eles vão entender do que se trata aquela URL. Bom, endereço do site. Está vendo que ele já monta como vai ficar aqui? Toda a base, ela vai funcionar como Borges Couto, isso aqui é o meu subdomínio de provisionamento, uma vez determinado lá na criação do tenant, seja para trial, seja para compra. Adeus, hoje não é possível mudar. O que você muda depois é o domínio de propriedade. Tá? No nosso caso aqui, o domínio é borgescouto.adv.br. Isso aí depois eu coloco dentro da console de domínios. Vou validar lá todos os apontamentos de registro, não só o TXT de propriedade de domínio, mas o MX de e-mail, SRV, CNAME, uma porção de registros para funcionar os serviços. E aí, o meu e-mail passa a funcionar como meu domínio de propriedade normalmente, tá? mauricio.casemiro@borgescouto.adv.br. Inclusive, se eu for dar uma olhadinha aqui, olha lá. É o que está. Vamos aqui para minha conta, para vocês entenderem. Olha lá, informações pessoais. mauricio.casemiro@borgescouto.adv.br. Mas o meu domínio de provisionamento no SharePoint é Borges Couto. Por que não tem o ADV pelo menos? Tudo bem que ficaria estranho, né? Borges Couto, ADV, BR, admin, SharePoint. O BR é para terminação, para saber que o site é brasileiro. Vamos dar uma olhada. Aqui em configurações, vocês me desculpem o barulho, minha cachorrinha está latindo. Para isso, eu não tenho controle sobre isso, então acredito que vocês entendam, né? Olha lá, domínio de provisionamento, borgescouto.onmicrosoft.com. OnMicrosoft
é o domínio central dos data centers dos serviços da Microsoft, que a gente chama de Microsoft Online Services. Então, tudo que tem o Microsoft.com é porque é da Microsoft. O ambiente não é nosso, de fato, é da Microsoft. A gente está alugando, né? Nós estamos pagando uma assinatura pelo uso respectivo do produto. E aí nós chegamos com o domínio de provisionamento, para falar que é um ambiente da Borges Couto dentro dos data centers Microsoft Online Services. Tá? Só que eu posso colocar o meu domínio depois. Eu vim aqui validar. Tá? E, inclusive, estabelecer ele como padrão. Por isso que aqui ele já é mauriciocasemiro.borgescouto.dv.br. No e-mail, se você for perceber, notar, vamos lá. Vou mandar um e-mail para mim mesmo, tá? Veja. Puxou no diretório, tá bom? Eu vou clicar só para você ver. Ó, mauricio.casemiro@borgescouto.dv.br. Poxa, o Maurício então já está respondendo no Office 365 como o domínio de propriedade dele, aquele que é dele, né, que ele validou. Sim. Por que? Porque o SharePoint não responde então por ele? Por que não estaria aqui Borges Couto ADV, ou pelo menos Borges Couto ADV.sharepoint.com? Porque não funciona assim. Desde que SharePoint Online é SharePoint Online, o SharePoint Online adquire um subdomínio com base no domínio de provisionamento, que é esse aqui, antes do onmicrosoft.com. Substitui-se, na verdade, o .onmicrosoft.com por o .sharepoint.com, mas a estrutura é a mesma. Então, cuidado ao estabelecer, para não gerar seu ambiente lá com Borges Couto, por exemplo, né? Borges Couto teste, etc. E depois você fala, não, vou ficar com esse tenant mesmo. Já coloquei muita coisa aqui dentro, quero aproveitar os documentos que eu testei no meu laboratório, no meu piloto, vou aproveitar os e-mails que eu já trafeguei, os chats que eu já tive no Microsoft Teams, e vou aproveitar. Pô, cuidado, senão você não vai conseguir trocar, né, o domínio de provisionamento. Você vai ficar com Borges Couto teste.sharepoint.com, não é legal. Ufa, explicado novamente, né? Eu não posso deixar de explicar isso, porque geralmente é uma confusão que se faz para o entendimento de por que eu não posso trocar o meu domínio de provisionamento, tá? É uma limitação, ainda. Existe aí, e eu já recebi, até um convite da Microsoft para trocar o meu domínio de provisionamento e colocar o domínio que eu quero, né? E aí, claro, eu faço o ajuste e coloco igual ao meu domínio de propriedade. Mas isso ainda está em teste, ela está convidando alguns usuários, não sei qual é o critério para o convite, para fazer a alteração. E nem sempre dá para alterar dependendo da configuração do tenant. Vamos esperar aí que provavelmente, pelo que eu entendi disso, num futuro próximo vai ser possível alterar o domínio de provisionamento do SharePoint, portanto, do Office 365, portanto, de SharePoint, tá bom? Cliquei fora aqui, nem abortei todo o processo, não tem problema, a gente recria. Fui fechar o aviso ali. Site de equipe, para poder gerar junto com isso um grupo de Office 365, um Office 365 Group. Né? É o modelo de site, é o template de site que eu estou escolhendo criar. Vou estabelecer meu display name, vou estabelecer meu endereço de e-mail de grupo, tá? Disponível, e /sites/ti, ou seja, borgescouto.sharepoint.com/sites/ti. Proprietário do grupo, vou me auto-assinar como proprietário. Aqui, na verdade, quanto a site owner, você pode colocar quantos site owners for interessante. E, obviamente, se você tem um time de TI que trabalha junto com você e você tem desenvolvedores, você tem profissionais que vai te ajudar na construção desses sites SharePoint, esse é o momento de você colocá-los como owner de site, porque senão eles não terão acesso às ferramentas que, de fato, personalizarão o site. É necessário, tá? Aí você estabelece um idioma. Eu vou trazer o nosso querido português Brasil aqui, nosso idioma tupiniquim. Configuração de privacidade. Privada, porque senão as pessoas vão usar o auto-discover para poder descobrir esse site e ficar solicitando ingresso. Não é momento ainda, a gente está começando a desenvolver. Como é que você vai entregar um site totalmente em construção? Você corretor de imóveis, entrega uma chave de um apartamento que o cara está fazendo as paredes ainda, está pintando. Vai lá, cliente, entra para você ver como é que tá. Não, você só vai mostrar quando estiver pronto, pintadinho, certo para entrega. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, privado, por enquanto. E, na verdade, continuará privado, não será público. Só terá acesso aqui o time de TI, né? E não o restante, claro, os gestores que quiserem acessar. Vou escolher aqui meu time zone, meu fuso horário. Opa, quase coloquei Bagdá. Bagdá não, ainda não estou para lá de Bagdá. Brasília, né? E vou colocar uma descrição de site. Ah, que besteira colocar a descrição de site? Nunca é besteira. Pode ser besteira para você, que já manja, já conhece SharePoint, você que é técnico, né? Tem o seu skill técnico. Mas para o usuário que está entrando ali, o assistente comercial, administrativo, o advogado que está entrando, né? Que é o teu usuário. Você, como TI da empresa, você tem os seus usuários ali. Ainda que você seja contratado pela advocacia, você tem usuários, né? O próprio dono, ele não é TI, senão ele não tinha te contratado, né? O próprio dono vai precisar de você para auxiliá-lo em processos, em um mini treinamento, capacitação ali de como utilizar a ferramenta, problemas, troubleshoots, etc. Você acaba tendo usuários dentro da sua própria organização para a qual você trabalha. E
Quanto mais você quer o TI que você desenvolve, você implanta, você aplica as soluções para a empresa na qual você trabalha, ou até você é consultor que tem seus clientes, né, seus vários clientes. Quanto mais intuitivo você deixar a ferramenta, a solução, para o usuário conseguir identificar o que tem que fazer, perceber, realizar e andar com as próprias pernas, melhor, porque menos trabalho ele vai te gerar abrindo ticket para você ir lá e ficar apagando fogueira. Tá? Então, site destinado ao time de TI da Borges e Couto. Opa. Tá bom? Avancei. Adicionar outros proprietários. Eu não adicionei naquele momento, porque aquele momento só permite adicionar o proprietário principal. Né? Aqui agora é o momento de adicionar os próximos colegas de trabalho que me ajudarão a desenvolver o meu site. Os próximos proprietários de sites, os próximos owners. Nesse caso não haverá, eu configurarei sozinho, então eu vou deixar vazio. E aqui, membros, que eu não adiciono agora, como eu acabei de explicar, a gente só permissiona no final, quando o site está publicado com a versão final. Olha só, aqui nós temos as informações de site criado, a /sites/TI. E ele já veio para o nosso hall de sites aqui embaixo. Se eu clicar aqui, eu terei detalhes do site, como por exemplo, o domínio que está usando, modelo de site, que é um site de equipe, associação ao hub, sim ou não, conectado a um grupo, sim ou não, quem é o owner, e a URL específica. Se eu clicar, ele me direciona para o site em questão. Primeira coisa que eu vou trabalhar, identidade visual. Não sei se vocês notaram, na verdade não, né? Vou mostrar agora. Vou pegar o jurídico aqui. Todo site que é configurado aqui, nesse nosso ambiente da advocacia Borges e Couto, ele tem uma identidade visual já trabalhada. Primeiro que o Office 365 ele foi configurado de uma forma que ele trouxe aqui uma cor laranja. Essa cor laranja e preto, tá vendo? Preto, laranja. Ele traz uma paleta de identidade visual da empresa. Olha só, papel de parede. Aqui não percebe-se muito, porque na verdade é um wallpaper onde eu tenho o logo em branco, né? Porque, enfim, eu tenho fundo preto, eu preciso dar um contraste aqui. Mas em imagem você vai ver como funciona o logotipo, né? Acho que se eu pegar o e-mail é melhor, quer ver? Vamos lá. Porque eu tenho a assinatura já configurada também. Legal, né? Toda empresa ter essa parte de identidade visual estabelecida. Olha lá. Borges e Couto, essa é a logomarca, esse é o logotipo da empresa, onde eu tenho um laranja meio marronzinho ali, né? Mais sóbrio, e um preto quase que cinza escuro, etc. Então, dentro das possibilidades do SharePoint, eu tentei trazer essa identidade visual para os botões, para as interfaces, para as barras, né? Para o que funciona como parte visual dentro do Office 365. No Office 365 eu estabeleci essa paleta, o que me torna qualquer aplicativo, tá vendo, com os botões já atribuídos com essa cor. E no SharePoint é diferente. Office 365 é uma coisa, SharePoint é outra. Tá vendo que ele criou o nosso site de TI, nosso site de tecnologia com roxo? Isso aqui é aleatório. Tem vezes que ele cria azul, roxo, vermelho, tá? Não tem nada que defina isso na criação. Mas sempre é possível vir aqui em Site Actions, né? Ações do site, informações do site, e aí eu começo a personalizar. Assim como eu já personalizei o jurídico. Olha lá, o jurídico já tem o logotipo aqui, e já tem um laranja muito próximo ao do Office 365 aqui. Eu não achei igual, mas tem esse semelhante. Então, primeira coisa que eu vou alterar é a nossa logomarca, para atribuir a logomarca da empresa. Olha lá, isso aqui eu já tinha determinado antes. Tá? Vou salvar. Ok, vou voltar lá em ações do site, vou voltar em informações do site. Desculpa, agora já não é mais aqui. Agora é em ações do site, alterar aparência. Aí eu tenho duas possibilidades aqui, tema e cabeçalho, eu vou para tema. E no tema eu escolho a paleta de cores laranja, olha lá. Em personalização, você ainda pode escolher o nível do laranja. Tem 2 níveis aqui que dá para escolher. Isso aqui é a cor primária e aqui é a cor secundária, quando você passa o mouse em cima de alguma coisa que vai clicar. Tá? É como se fosse um dourado aqui, né? Que também é uma cor sóbria e cai muito bem com a combinação desse tipo de laranja. E geralmente as advocacias usam, né? Por isso que eu usei aqui como exemplo. Eu tenho bastante clientes advogados lá na Vision Share Tecnologia, que aí é a empresa de verdade, é a minha consultoria de verdade, e eu noto que alguns clientes optam por essas cores e cai muito bem, porque são cores sóbrias, né? Geralmente a advocacia tem esse propósito mais sério, porque lida com o jurídico, tá? Vamos lá. Claro que nada é obrigatório. Eu posso criar uma advocacia com a cor que eu quiser, roxo se eu quiser, né? Mas, enfim, tudo tem um porquê das coisas. Criei, tá lá, em compliance já, né? Pelo menos com a parte visual. O que eu preciso fazer agora? Retronavegabilidade para a intranet. Você viu que eu criei aqui já em jurídico?
Por quê? Porque quando eu crio um site, Collection, como eu criei a partir da central de administração de Office 365, ele é um site apartado. Ele é um site raiz, ele está paralelo à intranet. Só que o usuário não percebe isso. Nós que somos TI, técnicos, percebemos, porque ele tem uma mesma estrutura. Quando eu crio um subsite, ou seja, quando eu crio uma hierarquia logo abaixo da hierarquia pai ou mãe, se você quiser chamar, essa hierarquia filha, chamada de subsite, bom, você já deve entender o que deve prever o que eu vou falar, porque se você entende o que é uma pasta e uma subpasta, né, que a subpasta fica dentro da pasta, ela está atrelada, ela está submergida, né, digamos assim, estou inventando palavras aqui para tentar associar. O subsite funciona da mesma forma, só que existem vantagens e desvantagens. Quando eu crio um subsite, as vantagens são, ele já herda o logotipo, ele já herda toda a identidade visual, a paleta de cores que eu estabeleci, a parte de layout, design e permissionamento, tá? No caso do subsite. E aí a estrutura dele fica da seguinte forma. Digamos que eu tenha criado o subsite financeiro abaixo da intranet. Perdão. O processo eu não vou mostrar agora porque não vem ao caso, não é o objetivo da aula. Mas só para entender, ficaria assim. borgescouto.sharepoint.com/financeiro. Opa, cadê o /sites? Não tem. Por que não tem? Porque não é um site paralelo, não é uma nova coleção de sites que está paralela à intranet. E aí que eu linkaria para poder a gente conseguir chegar daqui para cá e daqui para cá, né? Da intranet para o site e do site para a intranet. Nesse caso que eu estou inventando aqui, estou fazendo uma suposição, uma simulação, eu criei um subsite. Então, é só barra e nome, o display name lá, na verdade, é o URL que eu estabeleci. Isso determina por URL, que é um subsite, tá? Então, ele herda tudo, é rapidinho a criação, é mais fast, mais rápida. E aí, a desvantagem, uma das, eu vou falar só uma, né? Que é o uso do mesmo espaço do site pai. Então, quer dizer, eu não tenho um espaço meu. Eu fui criado como subsite. Eu vou usar todo o espaço do meu site pai. Ele vai compartilhar comigo. Diferente de eu criar um site paralelo, a gente chama de coleção de sites, site collection, que é paralelo ali, são apartados, não tem dependência nenhuma. Você vê porque vem cru, vem com cor diferente, a gente tem que mudar e personalizar tudo de novo, como eu acabei de fazer com tecnologia, ele é um site apartado. As desvantagens são essas. Eu tenho um trabalho inicial para poder grudar eles, né, tanto em navegabilidade quanto em fazer eles ficarem parecidos quanto a identidade visual, permissionamento, etc. E funcionalidade. Parecer uma coisa só para o usuário. Aí as vantagens são de que ele tem um espaço totalmente apartado, eu consigo gerenciar ele de forma apartada e assim por diante. Casemiro, qual é o melhor? Você que vai definir. Você tem que levantar o seu ambiente, estabelecer, identificar as necessidades e, com base nelas, fazer a melhor escolha para subsite ou para coleção de site, tá? Cada caso é um caso. Então, tudo tem que ser estudado. E aí, vamos lá ter o nosso trabalho aqui de colocar uma URL. Opa, vou cancelar aqui. Ó, eu coloco onde eu quiser, mas não tem importância, porque depois eu posso subir e descer aqui, mudar de posição, tá? Eu vou criar aqui. Deixa eu ver, eu não tenho nenhum URL ainda. A URL da intranet termina no sharepoint.com. É a raiz de tudo, né? Vamos lá. Vou colar aqui e tem que dar o mesmo nome, claro, né? Não vou chamar aqui de site inicial, nada, porque vai descaracterizar. Se é intranet aqui, é intranet em todos os lugares. Se é site de equipe aqui, é site de equipe em todos os lugares. Se é intranet, Borges e Couto, advocacia, tem que ser em todos os lugares, tá? Então, para o link da barra lateral esquerda, a gente chama isso aqui de início rápido, essa barra lateral esquerda dos sites de equipe, eu vou chamar de intranet. Então, em todos os sites, eu tenho intranet para o usuário clicar e ir para a intranet Borges e Couto Advocacia. Agora, já na própria intranet, eu vou visitar daqui a pouquinho para você ver, eu já tenho um nome mais completo, que é intranet Borges e Couto. Ah, Casemiro, por que você não colocou nos coleções de sites, lá no jurídico, no administrativo, no comercial, no tecnologia, intranet Borges e Couto? Borges e Couto, perdão. Pelo simples fato de ficar muito grande aqui. E aí ele vai gerar duas linhas. Não vai ficar interessante. Cara, intranet é intranet. Olhou ali, você já sabe que é uma só. Então, desde que nas coleções de site, na barra lateral esquerda, que é o nosso início rápido, esteja todo mundo como intranet, pronto, você já criou um padrão. Então, isso já vai ser um padrão. O que eu estou falando? Isso aqui, ó. Vamos lá. Estou no jurídico, ó, intranet. Vamos para outro aqui, ó. Deixa eu ir para a própria intranet, a partir do jurídico, tá vendo? Precisei ir para a intranet a partir do jurídico, estou usando na prática. Olha lá, intranet Borges e Couto. Só que isso aqui é só na própria intranet. Onde é a terminação da URL? sharepoint.com. Não tem barra nada aqui. É a raiz de tudo. E aí eu tenho os meus sites. Já já eu coloco o nosso técnico aqui, tá? Nosso tecnologia, eu não coloquei ainda. Olha lá. Jurídico, administrativo e comercial. Esse jurídico eu já visitei. Vamos visitar o próximo? Esse a gente não visitou ainda, administrativo.
Mesma coisa, ó, internet zona lá para poder eu voltar quando eu quiser, mesma aparência, layout, etc, etc, etc. Tudo isso para a gente montar o nosso ambiente para base do nosso exercício agora. Nossa, Maurício, mas você enrola, hein? Não é enrolação, gente, é que assim, você pode já conhecer, chegar até aqui, mas muitos usuários não conhecem, não sabem como chegar até aqui para poder começar a criar as listas que vão fazer parte do nosso sistema de abertura de chamado. Então, eu prefiro atender uma quantidade maior de usuários. Você vai descobrir, ou alguém, sempre tem isso nos vídeos do YouTube, né? Alguém que fala assim, ó, o vídeo começa mesmo no minuto XX, né? Alguém vai fazer isso mesmo, então é só você olhar nos comentários, caso não seja você que vai fazer isso, olhar nos comentários, né, eu poderia ter falado isso no começo do vídeo, mas enfim, em outro próximo vídeo eu faço isso, não tive esse insight, tive agora. Você vai lá, clica e começa nas listas mesmo, lá pra gente fazer, tá? Independente disso, eu acho que é o seguinte, a informação nunca é demais, talvez alguma coisinha que eu tenha falado aqui você não saiba, você não sabia dessa forma, né? E aí você fala, olha, legal, não sabia disso. Então é importante, é interessante ver, né? Como outras pessoas fazem aquilo que você já aprendeu, que você já sabe, ou de repente que você acha que sabe, mas que tem várias formas diferentes de obter esse conhecimento. Chegando então de falar, vamos partir para a prática, né? Vamos acessar nossa intranet, até para colocar a nossa navegabilidade até o site jurídico não, nosso site de tecnologia. Aqui eu posso fechar, esse e-mail eu posso descartar, eu só fiz um teste. Vamos manter só a nossa página inicial do Office 365 aqui. Tá. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, acessar uma outra guia, com intranet também, só para colocar manual. Eu já sei qual é o caminho, então /sites, /tecnologia. Opa, não foi assim que eu criei, foi /TI, né? Olha lá, mais rápido. Viu na prática como é melhor? Tá, aí eu vou pegar o endereço do site de TI e vou fazer o seguinte. Lá na minha intranet eu vou editar. Essa intranet é com base em um site de comunicação e não de equipe, ou seja, não tem grupo atrelado de Office 365, não tem a barra lateral esquerda denominada início rápido, tá? Existem algumas diferenças. E aí, na edição, nós temos aqui ó, o editar a barra de link de site. Quando eu faço isso, ele até gera uma barra lateral esquerda aqui, mas não é para ficar exibida para o usuário. Tá vendo que abaixo de site eu tenho sites despromovidos? Links despromovidos, na verdade? Porque são sublinks, eles estão dentro dos sites. Eu vou aproveitar e vou criar aqui abaixo de comercial. Ele já vai adotar essa estrutura. Eu poderia criar em qualquer lugar e depois move up, move down, né? Move up, move down, e despromover, criar um sublink. Mas para que eu já posso criar como sublink sem move up, sem move down e sem despromoção? Mais rápido. Então, tecnologia. Olha lá, já cria bonitinho. Aqui você já vê que ele vai ficar igual o jurídico, administrativo e comercial. Tá? Vou salvar. Se eu pauso o mouse, tá ele aqui no finalzão. Tá? E entrando nele, eu já tenho como voltar para a intranet quando eu quiser. Pronto, criei todas as amarrações que seriam nativas se eu estivesse criando um subsite e não um site collection separado. Uma vez dentro do nosso site de equipe, para o time de TI, já corretamente configurado, na sua parte de layout e design, né, aparência, a identidade visual, agora eu vou criar as bases que serão as listas usadas para formar os meus apontamentos e os meus chamados, tá? Porque nós temos os apontamentos do chamado e nós temos o chamado também, tá? Primeiro eu vou criar a lista de clientes, ok? O cliente dentro de um aspecto pode ser interno ou externo. Se você é uma consultoria de TI como eu, você vai ter cliente externo. O seu cliente final é o cliente que abre o chamado para você. No meu caso, lá na Vision Chart Tecnologia. Mas aqui, na Borges e Couto, não, porque é uma advocacia. Pô, abertura de chamado de cliente externo, a não sei que seja um chamado jurídico, né? Uma solicitação. Aí já é solicitação de serviço. Pode ser, você pode disponibilizar para um cliente fazer isso. Mas, digamos que aqui eu estou falando de chamado técnico mesmo, de TI. Arruma meu Outlook, deu problema, não estou recebendo e-mail, meu Windows travou, etc. Para quem que um funcionário, um advogado, não especificamente, obrigatoriamente um advogado, mas um funcionário de um escritório de advocacia, ele abre chamado técnico, ou para a equipe técnica. A equipe técnica pode ser um terceirizado ou pode ser um interno contratado para o escritório de advocacia. Vai depender do aporte da advocacia, do tamanho da advocacia, da configuração do escritório da advocacia. Digamos que, dentro desse escritório de advocacia, nós temos uma pessoa responsável pelo TI, para tomar conta de todo o TI do escritório, tá? E eu vou me colocar nesse papel. Então, eu vou me colocar aqui como analista
técnico, né? Ou analista de TI. Eu vou até mudar meu cargo aqui no Office 365 para a gente ficar em compliance. Eu me coloquei como advogado lá, mas para fazer outros exercícios aqui desse ambiente. Então, aqui, ó, usuários ativos. Maurício, me encontrei aqui. Agora eu vou gerenciar as informações de contato. Olha lá, informações complementares. Eu vou colocar que eu sou analista de TI e que o departamento é o departamento de tecnologia. Vamos colocar igual está o display name lá do site para ficar igual. Mesma coisa, né? TI, tecnologia da informação. Maravilha. Daqui a pouco isso atualiza aqui, eu vou passar a ser exibido como TI aqui novamente. Bom, fui recém-contratado pela Borges Couto, então agora eu vou desenvolver as soluções tecnológicas para a empresa no qual eu trabalho. Eu já ia falar cliente, mas aqui eu não estou como consultoria, eu estou como contratado da advocacia. Então vamos montar a base de solicitantes, concorda comigo? Se eu tenho um sistema de chamada, eu tenho o objetivo final disso, é disponibilizar isso ao solicitante, né? Ah, tá aqui, ó, falando que eu ingressei no grupo de TI que a gente acabou de criar, isso é o Exchange que manda em conjunto com o SharePoint. Então o que eu vou fazer? Dentro da home do meu site, eu vou criar uma lista, tá? Essa lista aqui eu vou chamar de solicitantes, tá? E eu não vou exibi-la automaticamente no meu início rápido. Por quê? Porque ela é uma lista que vai funcionar em background, em segundo plano. É uma lista que vai funcionar nas engrenagens da solução, né? Eu preciso recuperar esse registro, ele vai ser uma base de dados, porque uma lista não deixa de ser uma base de dados, não uma lista do SharePoint, mas eu não quero que as pessoas fiquem editando, até porque não é para editar. Agora vamos pensar, eu preciso criar essa solicitação, essa lista de forma apartada e de forma que o usuário dê vazão a preenchimento incorreto? Isso tem que ser analisado. Vamos pensar, isso é uma solicitação, uma ideia, uma questão que geralmente ocorre nos meus clientes de fato, lá na consultoria, quando eu estou com o papel de consultor. Eles me perguntam, mas espera aí, se um cara vai numa lista de chamada, abertura de chamada, e ele tem um campo onde ele vai colocar o nome dele, ele pode colocar que ele é a Roberta, que ele é o Pedro, e falar que está fazendo uma solicitação pelo Pedro. Quem vai receber não vai saber de fato, claro, vai saber quem gravou a lista, né? Mas até provar que focinho de porco não é tomada, como diz minha mãe, como dizia minha avó, já pode ter gerado um estresse ali de besteira, né? Enfim, um alvoroço ali de besteira. Como que eu faço para não possibilitar, não dar vazão de que o usuário que vai preencher o solicitante, ele burle isso, ele manipule isso? Eu não crio lista de solicitante. Eu uso uma lista interna, uma coluna interna que é sistêmica, que é criado por, né, created by, lá dentro do SharePoint. Essa é uma lista, uma coluna de site, com content type, né, com gestão de tipo de conteúdo, e eu uso ela apenas renomeando o título dela para solicitante. Isso é bem mais inteligente. Então eu vou cancelar, tá? Tá vendo? Possibilitei a criação dessa forma. No meu caso funciona lá na Vision Share Tecnologia. Por quê? E eu vou mostrar, é melhor mostrar do que só ficar falando. Deixa eu criar aqui, ó, uma janela anônima, rapidinho, só para você ver a diferença e comprovar, ter esse mesmo insight que eu estou tendo agora. Essa mesma lógica, né? Raciocínio aí. Então vou entrar lá no meu Office 365, da Vision Share Tecnologia, que é a consultoria de TI. Então vou lá para SharePoint. Dentro de SharePoint, eu já quero ir para tecnologia, que está aqui. Os meus sites eles já têm os ícones separadinhos aqui, né? E veja, minha lista de chamadas está aqui. Eu vou clicar. Tá vendo? Eu tenho a minha lista de chamados, eu tenho a minha lista, aí eu vou entrar de novo em tecnologia, porque eu tenho a minha lista de apontamentos. Essas são as visíveis, tá? Para a solução toda. Mas, se eu vier aqui em conteúdo do site, eu tenho duas outras listas que estão ocultas para os usuários. Uma delas é a lista de clientes, ó, vou acessar, e outra lista de solicitantes. Então, na verdade, eu tenho 4 listas para a solução toda funcionar. Nesse meu caso, funciona porque os meus clientes são clientes externos. Pô, quem é do TI não tem por que ficar burlando. É o próprio trabalho dele. Se ele fizer errado, é ele que vai se prejudicar, né? Quem mexe com site de TI, com a lista de chamadas, assim, a lista em si, a construção dela para disponibilização? O pessoal de TI, seja ele um só, ou 2, ou 3. Então, não tem por que burlar. Agora, o usuário burla.
porque não é da área dele, não é da responsabilidade dele. Então, eu estou colocando situações aqui em pessoas que não, enfim, não têm esse bom senso, né? E como não é ele o responsável pela gestão, criação da lista, e tiver uma brecha para que ele se beneficie, ele vai lá e se beneficia, dependendo do caráter da pessoa. Claro, né, a gente não pode deixar de entender que estamos tratando de ser humano, né? Então, existem várias variáveis. Veja, lista de clientes, tá? Aqui são os apontamentos, mas olha a minha base aqui de lista de solicitantes também. Dentro da lista de solicitantes, eu posso controlar o nome do solicitante, e-mail, telefone comercial, ramal, celular, né? E amarrar a empresa. Então eu faço uma amarração two-way, de dois sentidos. O solicitante com a empresa, que seria no caso meu cliente, né? Porque eu sou consultoria aqui nesse caso. Com a empresa, cliente também, né? Essa pessoa passa a ser um ponto focal, uma pessoa conectada ao meu cliente de fato, que é o meu CNPJ, o CNPJ aqui do outro lado, a conta, né? E fazer uma amarração inversa, né? Da conta para a pessoa, ou seja, do cliente lá, né? Do cliente para o solicitante. Sabido isso, dentro do meu painel de chamados, olha só como eu tenho aqui, ó, as configurações. Título, isso aqui é o título do chamado que eu vou colocar. Por exemplo, problemas no Outlook da Jennifer, né? Marcelo não consegue receber e-mail. Estou falando de e-mail aqui, mas pode ser qualquer coisa, né? Fernanda não consegue iniciar o seu Windows. Tem tantas outras aplicações. Eu estou falando só de Windows e de e-mail aqui, mas você pode dar suporte a tantas outras aplicações. Cada pessoa dá suporte a um hall de aplicações, dependendo da configuração. Ok, vou estabelecer cliente, é uma lista drop-down. Ele vai mostrar aqui uma listinha drop-down descendo. Solicitante também, são aqueles clientes e aqueles solicitantes daquela mesma lista. Eu construí a amarração entre elas. A mesa de prioridade, se é solicitação, se é projeto ou incidente, porque eu tenho esses três tipos de solicitação aqui na Vision Share Tecnologia. Prioridade, normal, média, alta e crítica. Olha que legal, para depois dar prioridade, fazer filtro, fazer query, entender o que é prioritário, qual é o volume de chamados abertos para aquele nível de criticidade e assim por diante. Tipo de atendimento, presencial ou remoto, eu presto os dois. Então, por isso que eu tenho esse controle aqui. E status, aberto, agendado, em andamento, né, em atendimento ou atendido. Tá? E aqui a descrição final para um detalhe mais, né? Olha, ela está passando por essa dificuldade desde o dia X, quando ela liga o Outlook, ele até abre e manda e-mail, mas não envia. Enfim, estou inventando aqui. Aí, como eu sou consultoria, eu preciso faturar do meu cliente, né? Então, por isso que eu tenho essa chavezinha aqui. Faturado, sim ou não? Porque eu tenho que ter o controle do que eu já faturei, o que eu mandei boleto para o cliente e o que eu não mandei. Tá? Isso aqui é um controle interno para minha necessidade de consultoria. Bem, dito isso, vamos fechar nosso ambiente aqui, meu ambiente. Voltar para o ambiente da advocacia. Nota que aqui não precisa ser daquele jeito. Primeiro, por exemplo, faturado ou não vai entrar, porque é interno, né? Eu Maurício, contratado, né, como analista de TI, eu estou sendo pago já pelo escritório, pela empresa para a qual eu trabalho, que é um escritório de advocacia. Então não tem essa questão de faturar ou não. Uma outra coisa que não vai entrar aqui, lista de clientes. Não vai ter cliente. O cliente é o funcionário, né? É o cliente interno, né? Mas eu não vou chamar de cliente, eu vou chamar de colaborador, de solicitante, né? E outra, na verdade, quem vira o funcionário é o solicitante. A conta lá que tem, que é o cliente, nem vai existir, porque tem esse escopo interno, é dentro da própria empresa. O que mais? Basicamente isso. Tá? Vamos construir, então, com base nisso? Vamos lá. Novo, lista, e aí sim, lista de chamados. Tá? Vamos lá, lista de chamados. Aí essa sim eu vou já aproveitar e colocar ela aqui. Por quê? Se eu tirar e criar, ela vai estar em conteúdo do site. O que eu vou ter que fazer? Clicar em ações do site, clicar em conteúdo do site, clicar na lista chamados, copiar o URL, vir aqui, clicar em editar, escolher um lugar, clicar, colocar o URL, colocar o nome, mesmo nome, né, chamados, ter que digitar de novo. Ok, e salvar. Meu, olha quantos cliques! Versus um clique só que já faz isso de uma vez só, meu. Então, assim, a Microsoft, ela acaba colocando funcionalidades, recursos, atalhos que facilitam muito a nossa gestão no SharePoint, tá? Nosso dia a dia. Então, lista de abertura de chamados técnicos para o time só vai ter eu de contratado, né? Mas vamos colocar o time, porque mais para frente pode ser que a advocacia cresça e contrate mais colegas de trabalho para me ajudar aí, né? Para o time de tecnologia. Bom, criei, você vai notar que vai surgir aqui já, ó. Pá, surgiu, tá vendo? Chamados. Aí, por ser um ambiente novo, a Microsoft vai
trazer estes first runs aqui, né, essas telas de primeira rodada, para te ensinar a entender o que é uma lista. Uma lista é um repositório de dados configurados por linhas e colunas. Então isso você já deve saber, né? E se não sabe, eu vou começar a te falar agora, eu vou te explicar. Então por isso que você pode avançar ali. Claro, é importante ler, leia se seu ambiente é novo, se você é um funcionário novo, está acessando o recurso do SharePoint de listas pela primeira vez. É sempre importante, a informação nunca é demais, tá? O fato é que isso aí é definição, tá? Anota aí. Toda e qualquer lista do SharePoint é criada ou via interface web ou via SharePoint Designer, porque só existem duas formas de criar. Existe uma terceira também que é via PowerShell, mas aí é hardcore, é mais para TI mesmo. Independente dos três cenários, ele sempre vai criar uma lista com um título, com duas colunas pelo menos, não, uma coluna. Com uma coluna pelo menos exibida na visualização de usuário, que é a coluna de título. Olha lá aqui. Eu tenho que ter uma coluna, certo? O SharePoint poderia criar uma lista com nenhuma coluna, mas desde que SharePoint é SharePoint, ele sempre cria listas com uma coluna. E essa coluna é chamada título. Uma lista tem que ter um título, ela tem que ter alguma coisa que seja uma chave primária, que seja uma referência para a lista toda, porque nessa lista eu vou ter outras colunas, eu vou ter muitas linhas, né? Compare isso aqui com o Excel. O Excel basicamente é uma pasta de trabalho onde eu tenho sheets, planilhas lá embaixo, né? Aquelas guiazinhas viradas de ponta cabeça, e dentro de cada sheet, de cada planilha, eu tenho as planilhas em si, onde eu tenho a estrutura de colunas e linhas. Aqui é a mesma coisa, tá? Só que a gente chama de lista de SharePoint. E aí, claro, o pessoal que já conhece deve estar assim comigo, né? Ouvindo o conceito. Mas calma, pessoal. Vai ser legal, vocês vão gostar. Eu vou, antes de criar um registro qualquer, porque se eu criar um registro agora, eu só vou ter a coluna de título, que é obrigatória, inclusive. Atenção, atenção. Este veículo está sendo roubado, não, brincadeira. Anexos, que eu posso utilizar ou não. Por padrão, toda lista tem a campo de anexo, tá? Mas se você não for utilizar, para esse caso a gente vai utilizar. Olha que fantástico. Pô, estou abrindo um chamado técnico para um departamento de TI. Por que eu não vou colocar minha print de erro aqui? Então, fantástico. Já não vou nem tirar ele aqui. É que para algumas situações que não é essa, como a de abertura de chamados, não convém deixar uma lista de um campo de anexo, a gente tira. Mas nesse caso a gente vai deixar. Então, uma coluna só de título. Não vai me servir de nada. Tá, me serviria. Vou colocar aqui. Estou com problema no Outlook. E aí? Para quem que vai? Quando foi? Quem que solicitou? Cadê os controles? Só um armazenamento de uma informação ali, né? Então, a gente vai criar essas colunas. Primeiro, lembra que eu falei que eu poderia criar uma coluna do tipo pessoa, que é bem legal. Eu começo a puxar, ela puxa no diretório já, por exemplo, Mal. Quando eu digito Mal, eu puxo os Maurícios, os Marcelos não, né? Que eu digitei mas se eu colocar MA, puxa Marcelo, Maria, Maurício, se estiver na organização, claro, para eu não precisar colocar manual. Eu poderia colocar o texto com uma linha, mas isso aqui dá vazão a tanto erro. Você coloca Maurício com maiúsculo, com minúsculo, com mais espaço, com menos espaço, Casemiro com Casimiro, Cassimiro, Cassemiro, Casemiro, já vi tanto erro assim. Aí você acaba tendo 4 Maurícios na organização, quando na verdade só tem um só, né? Meu nome é Cassemiro SSE. Por quê? Vazão é erro humano, digitação, né? Uma hora você vai errar, aí você vai trocar ele, e sistema é sistema, vai enxergar como 2, se estiver diferente. Para validar isso, eu poderia escolher um campo do tipo choice, né? Escolha. Ele vai ter um menu drop-down com todos os funcionários cadastrados. Então você não digita, você vai lá e escolhe, então só vai ter um, isso já resolve. Legal. Mas tanto esse quanto esse aqui, esse aqui já resolve o problema do primeiro, né? Um problema do primeiro. Mas mesmo assim, cadê? Escolha vai permitir que a pessoa fale que é a Ana Beatriz e é a Paloma que está preenchendo. Tá. Então, eu poderia escolher o de pessoa. O de pessoa, sim, eu busco no diretório. Né? Ana Beatriz. Ana, espaço, vai aparecer todas as Anas ou que eu estou digitando ali. Mas ainda assim, ela pode puxar alguém que não é ela. Né? Eu estou lá, Maurício, puxando no campo do tipo pessoa, ele puxa do diretório, do Azure AD, e puxa o Pedro, puxa o Edgar. Né? Eu estou falando que é o Edgar que está abrindo, não é. Eu estou manipulando a lista, eu como usuário final ali. Então, ok, resolvi o primeiro problema dessa aqui, que é bem problemática nesse caso, né? Dá vazão a erro de digitação e ainda pode ser manipulada. Aqui eu já não posso, resumindo, tá? Aqui eu já não posso, não tenho erro de digitação, porque está validada, é lista menu dropdown, cadastrado previamente. Mas é possível manipular o dado. Aqui também, mesma coisa. Né? Puxo ali, ó, do diretório, aparece bonitinho, mas eu posso manipular, falar que é a Fernanda e eu sou a Paloma, etc. E aí, o que eu faço?
eu vou usar, então, não vou criar nenhuma coluna nesse caso. Eu vou exibir uma coluna que já existe em toda a lista, que é created by, né, criado por. Quando você cria um item de uma lista, o SharePoint ele tem uma coluna sistêmica que a gente chama de coluna de site, que registra esse tipo de informação nativamente. Você pode ver que, por padrão, não é exibido na lista para o usuário final, mas ela existe. Diferente de uma biblioteca de documentos, que já exibe isso. Quer ver uma coisa? Todo site de equipe, esse que a gente criou agora, eu criei com vocês, não pode esquecer, que é o de tecnologia. Eu vou abrir aqui de novo, separadinho, só para a gente ter dois lugares. Ele criou uma biblioteca de documentos chamada Documentos. Este é um comportamento padrão na criação de uma coleção de site. Vamos criar um documento qualquer aqui. Eu vou criar um documento do Word, poderia ser Excel, PowerPoint, OneNote, PDF, subir o PDF, etc. Qualquer documento. Para criar Office, para manter na biblioteca, você sabe qualquer tipo de arquivo que é Microsoft e não Microsoft, que é Office e não Office. Está chamando quem aqui? Nosso amigo Word Online, o primo de navegador do nosso Word. Só que não está exibindo aqui, né? Que maravilha. Vamos fechar a guia. Ele criou, mas não está exibindo lá. Então eu vou forçar a edição, selecionando, abrir e abrir no navegador, no Word Online. Agora sim. Eu vou colocar conteúdo aqui qualquer, não vou nem me preocupar. E o documento eu vou chamar... Opa! Você não pode renomear o arquivo, no momento tente mais tarde. Deu um erro fatal, um fatality aqui. Não posso nem renomear o meu arquivo. Então vamos fazer o seguinte. Será que ele está entendendo que é outra credencial aqui? Independente, eu queria só colocar um título diferente e um conteúdo. Eu já fiz isso colocando conteúdo, vamos deixar o nome do documento como documento mesmo, que é o padrão para criações aqui via Office Online. Modificado. Alguns segundos. Opa, então aqui é um timer, é um tempo. Ele conta hora, minuto, segundo e dia, né, data da modificação, carimba e vai mostrando uma timeline ali, uma idade de tempo. Né? Eu criei alguns segundos. Quando passar 1 minuto, isso aqui, 2 minutos pelo menos, aqui vai exibir assim, criado há alguns minutos. Quando passar 1 hora ou 2 horas pelo menos, criado há algumas horas, alguns dias, algumas semanas. Quando isso ficar muito grande, vai começar a mostrar a data mesmo. Criado em 25/8/2019, às 14h20, alguma coisa. Tá? Mas a coluna que eu quero mostrar, que é padrão, ser exibida numa biblioteca de documentos padrão do SharePoint, online do SharePoint, é modificado por, é a tal da created by que eu falei, mas é criado por, tem duas, né? A criado por é modificado por. A criada é só quem cria, no momento da criação mesmo, eu posso começar a exibir ela aqui, ela não é exibida. Mas a modificado por, ela é exibida. E aí, a modificada é o último que entra no documento e modifica. Se entrar, por exemplo, aqui o Eduardo, amanhã e modificar o documento, essa coluna passa a exibir o Eduardo e o dia, hora, minuto, segundo que ele modificou, que ele salvou pela última vez. Agora, a coluna created by, criado por, sempre vai exibir eu, porque fui eu que criei e esse registro fica fixo. Nossa, Maurício, quanta explicação de conceito de coluna, de etc, etc. Mas é necessário para você entender e utilizar ela com eficiência lá na lista que a gente está criando de controle. Uma outra definição que é importante. Uma biblioteca de documentos é uma lista especial do SharePoint. Não deixa de ser uma lista, porque você tem aqui um ícone, um conteúdo com extensão, isso leva, claro, a um documento em si, né, hospedado na biblioteca de documentos do SharePoint, mas eu tenho colunas controlando informações. Então não deixa de ser uma lista, né, uma biblioteca. Ela é uma lista poderosa, uma lista diferente, porque trata de GED, Gestão Eletrônica Documental. Ok, dito isso, a gente pode voltar e fazer o seguinte nessa lista aqui que nós criamos do chamado. Título, poxa, a gente pode deixar título mesmo, né? Não vou nem mudar. Eu poderia mudar, dizer o seguinte, configurações da coluna, renomear e colocar título do chamado. Poxa, mas se a minha lista chama-se chamados, logo o título da minha coluna da lista é título de chamado, né? Então eu vou deixar título, mas eu posso renomear, tá? Cuidado, que para renomear é bom dizer isso, tá? Aqui eu renomeio só o título da coluna. Quer ver uma coisa? Título, eu vou fazer só para poder dar exemplo. Título do chamado. Tá, renomeei o título da minha coluna. Opa, legal. Mas aqui dentro vai continuar título. Ou seja, renomear o rótulo de uma coluna não é a mesma coisa que renomear o rótulo de um campo de um formulário no SharePoint. Tá? Como é que eu faço isso, Maurício? Bom, vamos lá. Ações do site. Tá? Antes de ações do site, requisito. Você tem que estar dentro da lista. Se você não estiver dentro da lista, você jamais vai ter esse item aqui, configurações da lista. Por que eu estou falando isso? Porque eu poderia estar no site, lá na homepage. Ou melhor, voltei para a intranet, né? Não tem problema. Sites, tecnologia. Já fiz as amarrações mesmo. Olha lá, estou no site. A lista está aqui, mas eu não estou na lista. Quando eu clico em ações do site, eu não tenho configurações da lista. Óbvio, eu não estou na lista. Tá? Eu preciso estar na lista para poder ele me dar as opções que são contextuais. Tá? Vamos lá. Ações do site, configurações da lista.
Olha aqui. Eu tenho configurações avançadas. Deixa eu ver se é aqui, se eu me recordo. Tá, não é aqui não. Não é em configurações avançadas ainda. Vou para configurações da lista. Ah, aqui, achei, ó. Tá vendo? Coluna título. Aí você olha aqui e fala, nossa, modificado, igual lá da biblioteca de documentos que você falou, criado por, tá vendo? Data hora, que são os tipos, né, de dados que entram. O que não está sendo exibido na lista aqui? Como eu falei, as colunas e os dados existem, estão preparados para serem trabalhados. Como na biblioteca de documentos, que no caso de criado, modificado por, existe, né, e está sendo exibido. Mas só não está sendo exibido no padrão da lista. Eu posso exibir, tá? Bom, eu vou clicar aqui nas configurações da coluna título. E ele vai entrar nas configurações de formulário. Agora sim, olha lá, tá só título. Aqui é para mudar o rótulo do formulário nas configurações da lista. E aí eu vou deixar adequado, né? Título do chamado. Eu não sei se eu coloquei maiúsculo, minúsculo, mas eu acho que é minúsculo lá. Só para ficar igualzinho, para ficar em compliance. Ó, mudei agora também como vai se comportar o rótulo do meu, o display name do meu rótulo de formulário. E aí eu volto para a minha lista de chamados, bonitinha só para ver. Aqui eu já tinha, minúsculo mesmo, aqui eu já tinha determinado. E aqui eu mudei, agora está tudo certo. Viu? Só para você entender o que é o que aqui dentro do SharePoint, mas eu não precisaria ter feito isso. Eu poderia ter mantido só título, que para essa lista aqui da nossa necessidade vai funcionar. Mas deixa assim, já que a gente alterou. Agora a gente vai exibir um campo que não está sendo exibido e que vai ser o nosso campo de solicitante. Vamos aproveitar, porque ele é sistêmico e não dá para burlar ele, tá? Vamos lá. Onde é que eu faço isso? Aqui, ó. Todos os itens, mais uma vez tem que estar dentro da lista. Todos os itens. Aí eu venho aqui em editar o modo de exibição atual. Olha só quantas colunas existem, na verdade, dentro de cada uma das listas do SharePoint criadas do zero, assim, listas brancas novas, e não são exibidas. Apenas o título que está, ó, checkbox aqui, e vai ser exibido. Tá vendo? Dá para trabalhar com todas essas. Elas ficam em background, prontas para você trabalhar. O SharePoint já disponibiliza, você não precisa criar. Tá? Já com os tipos de conteúdos corretos. Por exemplo, data de criação já é um formato de data, não é um formato de texto. Já vai ter um calendáriozinho para você selecionar. Fantástico. Então, eu vou selecionar aqui, ó, o criado por. Quem criou esse item de lista? Eu vou selecionar. Bom, como eu tenho essa e essa, automaticamente, tá vendo que ele está na posição 9, se fosse exibir tudo de uma vez, as colunas, mas o 9 vai virar 2. O SharePoint já vai entender isso, porque só vai ter o título e o criado por. Então, se o título já é 1 e eu não quero mudar isso, eu posso mudar se eu quiser, pô, o 9 que está entrando agora vai virar o 2. Você quer ver uma coisa? Eu não vou colocar 2 aqui, não vai precisar. Eu poderia, para forçar e falar, vai ser a segunda coluna, mas não precisa. Olha só, cliquei em OK. Ó, já chegou aqui com o nome de criado por, o nome original. Vamos dar uma olhadinha de novo? O que se transformou lá? Todos os itens, editar o modo de exibição atual. O que eu falei? Subiu lá para a posição 2, ó, sem eu precisar forçar isso, tá bom? Detalhe, né? Mas é legal falar sobre essas coisas. Bom, eu não quero que o título, o rótulo do meu texto aqui da minha coluna, que entrou, sistêmica, seja criado por. Lembra que eu falei que quero que seja solicitante? Vai atender muito melhor o meu cenário. O que eu faço? Ó, renomear. Configurações da coluna, renomear. E vou chamar de solicitante. Muito melhor, né? Olha lá. Título do chamado, solicitante. O que mais que eu tenho dentro de uma lista de chamado? Eu preciso saber o que está acontecendo, quem está solicitando. Eu preciso saber a data de solicitação. Mesma coisa, concorda comigo? Eu posso dar a vazão para o usuário, a oportunidade, eu posso dar o poder para o usuário, colocar a data que ele está solicitando. Só que tanto é chato fazer isso, né? Eu como usuário aqui, para que eu tenho que colocar que hoje é 25 de 8 de 2019, se eu sei que hoje é 25 de 8 de 2019? Então, tanto é interessante para o usuário que isso seja automático, quanto para o TI também. Que o cara pode falar que está solicitando, que solicitou ontem. Falar, não, eu te solicitei isso desde ontem, como é que você não resolveu ainda? Calma, não foi, foi hoje. Então, peraí, eu vou dar essa oportunidade para o usuário mentir? Né? Enfim, eu tenho que pensar nessas possibilidades. Então, mais uma vez, eu vou trazer uma coluna sistêmica. Não vou adicionar uma coluna nova, então, que adicionando eu dou a oportunidade a ele de fazer isso. Venho novos itens, venho editar modo de exibição atual, e eu trago aqui, ó, o campo chamado criado. Parece que não é, né? O que é esse campo criado? Criado é a data de criação mesmo do item na lista. A data que a pessoa foi lá e
salvou, gravou o item na lista, criou e gravou. Chama-se criado no SharePoint. Não, poderia ser data criação, mas não, é criado. Eu vou selecionar, vou só dar um OK lá embaixo, ele vai subir para a terceira posição, igual você já sabe que vai acontecer, e eu vou mudar o rótulo e vou chamar de data criação. Ou data da abertura. Ah? Olha lá. Perfeito. Vamos criar um formulário de novo, a simulação de um formulário para ver. O que acontece? Não é exibido. Legal, tá vendo? O usuário não tem controle sobre isso. Vai informar que é ele e vai informar a data que ele clicar em salvar. É isso que eu quero, tá? Que seja sistêmico. Maravilha. Então, solicitante, data da abertura. Aí, eu poderia criar um hall de categorias de tipos de chamados. Bom, se eu sou funcionário de TI aqui, fui contratado, eu tenho formação em TI, fui contratado pelos gestores, pelos donos da advocacia Borges Couto para trabalhar com eles como o representante de TI, para atender todos os chamados. E eu atendo ali basicamente o Windows, Office e alguma coisa de internet, etc. É claro que eu poderia atender muito mais, infraestrutura, se ele tivesse servidor, rede, cabeamento, RP, CRM e o caramba 4, né? Porque tem tanta coisa que dá para trabalhar em TI, nuvem, banco de dados, né? Eu posso ser um DBA, eu posso desenvolver alguma coisa, ser um developer e desenvolver sistema para eles, né? Mas esse é um cenário pequeno, é uma advocacia pequena ali, que tem seu comercial, seu administrativo e seu corpo jurídico, né? Então tem um TI ali que prévio. Eu não estou determinando que empresas desse tamanho tem que ser dessa configuração, mas eu estou falando que a Borges & Couto é assim. E aí, pensando que eu estou atendendo uma pequena empresa, né? Então eu vou criar ali, basicamente, categorias de atendimento para o que eles têm de demanda, né? Vamos lá, como é que eu faço isso? Bom, se eu tenho que criar itens que são pré-estabelecidos, eu não vou, por exemplo, dizer ao cliente assim, ó, preencha a categoria do que você quer. Aí o cara vai lá, tá, eu tô com um problema de e-mail, eu uso Outlook, então vou colocar Outlook. Ou eu coloco e-mail. Aí vai lá o José coloca e-mail, o outro coloca Outlook. Já não tem um padrão. Então, para eu forçar um padrão, eu vou escolher um campo do tipo Choice. Primeira coluna que a gente vai criar agora. Que até então a gente só renomeou e a gente só trouxe e renomeou. Agora a gente vai criar uma coluna do tipo Escolha. Você também tem que dar o rótulo para a coluna, para todos os tipos de coluna são assim. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, tecnologia, item, problema, produto, categoria. Né? Que é bem assim, solto, não está definindo nada ainda. Né? Categoria. Categoria do quê? Do chamado, né? Do tipo de produto, de problema, que deu problema. Então, aqui eu vou colocar a descrição. Informe a tecnologia / produto para o qual está precisando de suporte técnico. Vou colocar assim, tá? Ok. E aí, tipo escolha. Por que está tipo escolha aqui? Porque eu já fui aqui definir. Eu posso mudar de ideia aqui e falar, não quero mais um campo do tipo escolha. Eu quero um campo do tipo hiperlink, imagem, sou rebelde. Né? Troca aqui, tá? Só para isso. Brincadeiras à parte, vamos lá. Então eu vou colocar aqui que o problema meu é com o Windows. Depois eu vou colocar que meu problema é com Office. Eu não vou colocar aqui, eu não vou expandir aqui e falar Word, Excel, senão vai ficar muito grande, mas você pode fazer isso. Tá? Que meu problema é com e-mail, que meu problema é com internet, e é isso. Basicamente é isso. Tá? Claro que eu poderia cadastrar tantas outras coisas aqui. O meu ERP da empresa, a empresa vai ter um ERP, ele vai ter um CRM, ele vai ter um sistema jurídico, né? Então eu colocaria aqui o sistema jurídico deles, que eles trabalham, e assim por diante. Mas basicamente isso só para a gente ter esse exemplo aqui. Né? Até porque a maioria dos chamados hoje, sejam eles de grandes empresas, médias empresas, grandes fornecedores atendentes, médios, pequenos fornecedores atendentes, tem o Windows, tem Office, tem e-mail, tem internet, né? Porque é o básico do usuário ali. E aí, olha só, o usuário vai poder adicionar valores manualmente? Nesse caso, não, né? Eu prefiro não, porque se eu estou colocando aqui já uma lista, se eu sou um cara que eu estou sempre fazendo manutenção desse sistema de chamados, eu vou colocar tudo que é possível do cliente trabalhar. Se eu permitir, ou seja, se eu selecionar, o cara vai, além de poder selecionar esses 4, ele vai poder colocar o que ele quiser. Ah, tô com um problema no meu fone de ouvido. Pô, eu não dou suporte a fone de ouvido. Pelo menos eu, Maurício, aqui. O que você está abrindo chamado para fone de ouvido? Ah, o cara foi lá e o usuário tentou, né? O power user foi lá e tentou abrir um chamado para o fone de ouvido. Ah, tô com um problema no meu iPhone. Mas peraí, é seu iPhone. Eu não dou suporte aqui a telefones móveis pessoais, a
ainda que você use seu sistema de corporativos dentro do celular. Entende? Então, para isso aqui, nesse caso, eu não vou abrir vazão. Se mais para frente você passar, dar suporte a fones e iPhones e outros tipos de categorias de produtos e serviços tecnológicos, você vai cadastrar na lista, é preferível, tá? Para que sempre não abra a possibilidade de ter disparidade, coisas pontas soltas, tá? Valor padrão. E eu não vou deixar nenhum, porque, enfim, não existe nenhum padrão aqui que diz o seguinte: nossa, dentro de um mês, os chamados abertos sempre passam de 80% para o Windows. Se você fizer um levantamento e uma pesquisa e descobrir isso, aí você pode colocar o Windows, porque como você já sabe que é um padrão assim, né, de mais de 80%, tá? É para isso que existe esse campo padrão. Quando você sabe que grande percentual escolhe um tipo de categoria na lista do meu drop-down, da minha choice, aqui da minha escolha. Mas caso não tenha isso, você não tenha feito esse estudo, até você fez e não detectou que não tem nada sobre essa lente, então não deixa nenhum valor, que a pessoa vai lá e ela mesma coloca o que ela quer. Vai ficar branquinho lá, sem preencher, né? Vai estar assim, classifique ou escolha uma opção, e aí ela vai escolher. Tá? Não vou usar valor calculado, vou exibir opções avançadas, e aí eu tenho algumas opções de exibição desses controles. Tá? Menu suspenso, que eu gosto muito, é o drop-down. Um menu suspenso é isso aqui, ó. Isso é um menu suspenso. Tá vendo que eu configurei aqui, ele já está me exibindo aqui como ficaria? Isso é um drop-down, tá? Que a gente chama, ou menu suspenso. Mas eu posso escolher um botão de opção. O que é um botão de opção? É exatamente isso aqui, ó. Eu estou escolhendo entre menu suspense e botão de opção. Então essa seria a aparência para esses itens no formulário. Tá? Eu vou escolher menu suspense, que eu gosto mais. Eu só gosto de usar botão de opção quando eu tenho duas opções, sim e não, A e B. Tá? Quando eu tenho duas, eu gosto de usar. Ou até a chavinha também, como essa, também é possível. Permitir várias seleções? Não. Não, porque é o seguinte, nesse caso aqui, se eu estou com dois problemas, meu Windows está travando quando eu inicio meu Photoshop. Tudo bem, né? Advogado não vai trabalhar com Photoshop, mas talvez trabalhe. E o meu Office, ele está dizendo que não está ativado. São dois problemas diferentes com duas categorias cadastradas diferentes. Poxa, eu quero que o cara abra um chamado para o Windows e um chamado para o Office para atender, nem que eu vá atender os dois, eu, Maurício, ao mesmo tempo, mas eu preciso reportar as categorias diferentes. Então eu não vou permitir que o cara selecione e faça múltipla escolha. Eu vou bloquear isso, eu vou deixar como não. Exigir que esta coluna contém informações. Opa, eu preciso que a pessoa me informe, né? Aí vai que a pessoa vai lá abrir um chamado assim, ó, título do chamado, tô com um problema, né? Aí solicitante, tudo bem, vai gravar automático, data vai gravar automático, isso a gente já sabe. Aí a gente vai na coluna categoria, e aí tá lá, vazio. Tá, tô com um problema em categoria vazio. O que vai me ajudar a atender esse usuário, né? Eu vou ter que ligar para ele, enfim, vai ser improdutivo. Então eu vou exigir que ele coloque a informação. Se por acaso ele falar, olha, eu não estou conseguindo abrir o chamado porque meu problema não é nem o Windows, nem Office, nem bem na internet. Espera aí. Então ou eu não dou suporte para esse tipo de chamado que você está querendo abrir, ou deixa eu sentar com o diretor e entender se a gente vai passar a dar suporte a ele. Conversado, estabelecido, definido, aí entra aqui uma outra opção. Você avisa o usuário, agora você já pode abrir chamado para esse tipo de problema, que está lá nas categorias. Tá? Vamos pensar no controle de TI, né, gente? Quanto melhor o controle, maior você tem uma gestão mais facilitada e você acaba facilitando também para o seu usuário final. Impor valores exclusivos. Não vou impor valores exclusivos, eu já tenho uma lista pré-definida. E adicionar todos os tipos de conteúdo por padrão é sim, e você pode deixar sim. Tá? Eu vou salvar e a coluna categoria foi criada. Então, vamos lá. Título, solicitante, data de abertura, categoria. Vamos colocar aqui a urgência, porque às vezes é um chamado de um diretor, de um gerente, de uma pessoa de gestão, que tem ali um recurso que está dando problema, um recurso tecnológico, e que é crucial para o dia a dia do trabalho dela. Por trabalho do dia a dia dela. Então, nós vamos adicionar uma nova coluna, também com uma coluna do tipo choice, né, escolha, e eu vou colocar aqui urgência. Ó. A descrição dessa urgência, aqui não tem nem o que, né, mas você pode colocar, né, defina o nível de prioridade, de urgência que você tem com a abertura do seu chamado. E aqui eu vou colocar o seguinte, baixa, normal, média, alta, né? Poderia colocar crítica, igual eu coloquei lá na minha lista da Vision Share, mas eu vou colocar alta para ficar baixa, normal, média, alta. Impõe valores manualmente? Não, são só essas opções aqui, né? Senão o cara vai colocar lá, né? Tô doido, desesperado, nível de escolha, desesperado, né? Não, deixa alta, que alta a gente vai saber que é o nível maior que tem de prioridade. E aí, valor padrão, nesse caso, eu já usaria, porque geralmente uma solicitação,
ela é aberta no nível normal, normal, não é nem baixo nem, sabe? Aí o cara vai lá e pede uma perfumaria, né? Tipo, coloca pra mim o atalho na área de trabalho, uma coisa mais visual, uma coisa mais de preferência, ele não sabe fazer, claro, não é culpado, não aprendeu ainda, vai solicitar pro TI para fazer. Mas, cara, é tão assim não necessário para o trabalho dele funcionar no dia a dia que acaba sendo baixa. Agora, as solicitações normais, a pessoa define normal dependendo de como o usuário vai reportar isso no formulário. Se ele acha que pode ser atendido amanhã, depois de amanhã, até o final da semana, isso não vai influenciar no trabalho, na produtividade do trabalho dele, ok, ele põe normal. Senão ele já começa a subir. Não, eu preciso disso pelo menos até amanhã, então é média. Puxa, eu preciso para agora, hoje, se eu não fizer isso hoje, estou lascado, alta. Né? Então, isso é quem vai definir é o usuário. Só que você tem que pensar nos níveis corretos para você dar essa vazão para ele, dar essa possibilidade dele trabalhar esses níveis de urgência. E aí, nesse caso, a maioria é normal, né? Não é nem baixo, é normal. Né? O normal, é a base. Tá? O baixo está abaixo da linha da base. Então, eu vou escolher um valor padrão normal. Ele já abre o chamado com normal preenchido, não precisa nem preencher. Olha lá, estou facilitando a vida do usuário. Tá? E mais opções? Mesma coisa. Vou usar menu suspenso. Não vou permitir várias seleções, eu vou exigir que essa informação conta. Porque, cara, eu não sei para que criar um campo e permitir que o usuário não preencha. Aqueles buracos, eu acho coisa mais feia, assim, sabe? Não é só feio de estética, não é funcional, né? Se o campo está lá é para ser usado, é para ser preenchido. Então eu coloco obrigatório em todos os campos que eu crio, senão nem crio a coluna. Eu penso assim, mas você é radical. Não é questão de ser radical, a questão é que na hora que nós TI formos analisar a lista, eu vou analisar espaços vazios. Pô, você tem uma galera colocando espaço vazio por preguiça, por falta de tempo, que é geralmente por isso que a gente não preenche. Então, para que eu estou controlando esse tipo de dado, permitindo que o cara não coloque a informação? Eu coloco para o cara informar mesmo, né? Pô, é um clique ali, não vai levar um segundo, tá? Adicionar tipos de conteúdo. E, calma, gente, não estou bravo, não, só estou dizendo como eu enxergo a situação, tá? Adicionar todo tipo de conteúdo padrão, exigir que contém informações, eu cliquei em sim, né? Porque o padrão é não. E aí eu tenho aqui, urgência. Agora eu vou trabalhar com a mesa de solicitação, que eu vou chamar só de mesa. Opa, eu criei um item sem querer. Era para adicionar coluna. Também eu vou usar um campo do tipo escolha, tá vendo? Tudo validado para o usuário não ficar colocando o que ele quer. Ele só vai colocar o que ele quer no título, que é ele que tem que dizer o que é, né? O título, e nas observações, que é o último campo. Vai ser um campo do tipo texto com várias linhas, que é a tal da caixa de texto, tá? Que ultrapassa os 256 caracteres alfanuméricos. Então vamos lá, mais uma coluna do tipo escolha, eu vou chamar ela de mesa. Estranho isso, né? Mas mesa de solicitação é só para categorizar também se isso é um incidente, é uma solicitação ou enfim, tá? Vamos lá. Incidente, você pode chamar de problema, melhor. Problema, né? Que é aquele negócio. Parou meu Outlook, parou meu Windows, travou não sei o que, isso é um problema. Tá? Solicitação. Chamados do tipo solicitação são aqueles de tipo, configura para mim um redirecionamento automático nas minhas pastas do Outlook. É uma solicitação, não é um problema. Você vai continuar trabalhando, normalmente seu e-mail vai chegar na caixa de entrada. Mas se você quiser personalizar o seu trabalho, você pede para o TI criar, se você não saiba e se você não puder, criar isso para você. Então é um chamado do tipo solicitação. Eu poderia colocar um terceiro aqui, mas tá bom esses dois. Só para separar o que é problema, que já tem na verdade um certo nível de criticidade, com solicitação. Tá? Não vou colocar mais nenhuma aqui. Eu não vou colocar valor padrão nenhum, porque eu entendo que isso aqui é 50%, 50%. Se o seu entendimento for diferente, pode pôr um campo padrão, tá? Tudo vai da análise do seu cenário, ok? Permitir várias seleções, não. Exigir que ou é um problema, é uma solicitação. Exigir que essa coluna contenha informação, sim. Aí você fala, nossa, mas eu queria... Aí, ó, olha só que bacana. Eu queria que mesa viesse antes de urgência. Tá. Para a coluna você consegue mudar, para o formulário não mais. O formulário vai vir primeiro urgência e depois mesa. Então vamos deixar assim, tá? Senão eu teria que excluir urgência e criá-la de novo aqui. Também tem como. Você quer fazer? Vamos lá, vou mostrar os dois cenários. Eu gosto de mostrar todas as possibilidades. Não estou nem aí se o vídeo vai ficar grande, quem quer ver mesmo,
né? Porque eu tenho recebido, eu sou meio mal criado, né? Não é que eu quero ser mal criado, é que tem coisa que é muito chata, por exemplo. Eu não consigo agradar todos, né? Eu vou ser bem sincero, eu não tô aqui no canal do YouTube para agradar todos também. Eu tô aqui para pegar o meu nicho de inscritos, de falar com o pessoal que procura o meu tipo de conteúdo. Para o pessoal que não gosta, meu, paciência, eu não tenho como atender todos. Eu tenho um vídeo aqui, vou até parar para falar um comentário. Geralmente eu não faço isso nos vídeos, mas eu vou começar a fazer que eu acho interessante. Talvez eu atinja essas pessoas em algum momento e elas tenham esse bom senso, né? Passem a ter esse bom senso. Eu fiz um vídeo há bastante tempo já, não sei quanto tempo, há mais de 1 ano, 2 anos, não sei, sobre como você baixar, instalar e configurar o seu Adobe Acrobat. O Acrobat é uma solução de edição de PDF da Adobe, né? Que inclusive nasceu com a Adobe. Hoje a gente tem tantas outras no mercado, eu não estou fazendo propaganda aqui. Tem a Foxit, tem a Phantom, né? Phantom, PDF, enfim, tem tantas outras. Tem a AB Reader, que é uma solução que além de que faz a gestão do PDF, edição de PDF, trabalha muito bem com OCR, né? É muito boa também. E aí eu criei esse vídeo mostrando como é que faz download, né? Porque, enfim, é aquela coisa. Tem gente que não sabe. Olha o vídeo, aprende e faz, né? Aí tem os caras que sabem, falam, nossa, mas você está ensinando coisa que eu já sei. Tá, mas o vídeo não é para você, é para todos aqueles que estão precisando daquele nível de conhecimento que eu estou passando. Às vezes eu tenho um nível com conhecimento básico, médio e avançado. Se você que vai entender se o vídeo serve para você. Não serviu, sai do vídeo. Vai para um outro, ou vai para um outro meu, para um outro de um outro youtuber, né, que te ajude melhor. Aí parece que é malcriação, mas não é. Eu tô sendo sincero com você, eu tô sendo objetivo e claro com você. Nesse tipo de vídeo, por exemplo, eu recebi muitos haters, o que é comum. A gente sabe que a gente recebe haters aí, que tem o pessoal que tá aí só para fazer isso mesmo, para encher o saco, né, não analisa nada, tá aí para te deixar triste com os comentários que coloca. Mas enfim, a gente vai aprendendo com o tempo, né? E aí eu mostrei como é que faz isso de forma licenciada. Óbvio, eu só trabalho com software licenciado. Ah, você não tem nenhum software pirata? Não, não tenho. Se eu acho bom, eu vou lá e pago. Por quê? Porque eu vou extrair toda a capacidade do software, eu não vou ter bloqueio. Porque tem software que você acaba optando por um keygen, enfim, burla a parte de licenciamento. Daqui a pouco você está usando para um projeto que é crucial e ele para de funcionar. Por quê? Porque a empresa baixou uma atualização que detecta e bloqueia. E aí, como é que você vai fazer? Né? Então, cara, se é bom, vai lá e paga, né? Se você não quer pagar, tá, questão, mas o problema é seu também, né? Eu não tenho esse tipo de problema, porque se eu posso pagar, se eu enxergo que vale a pena o investimento, eu vou lá e pago e uso a totalidade do software legalizado e etc. Até porque depois, se eu tiver suporte, como é que eu vou pedir suporte se meu software não está licenciado? Tem todas essas questões. E foi uma chuva de haters falando como é que você... Eu quero aprender a fazer de forma não licenciada, né? Eu quero aprender a usar keygen, etc. Tá, então vai para outro canal que trabalha com keygen. Eu não trabalho. Então, assim, parei só para poder desabafar um pouquinho, porque é chato, né? É muito chato às vezes. Então, assim, para deixar claro, eu não estou aqui para atender, com esses vídeos, atender um usuário em si, ou uma solicitação específica. Ah, por que você não mostrou isso? Porque ou eu não tive um insight ou porque não foi o objetivo do vídeo. E eu não vou exibir mais pra frente se não for um objetivo do meu canal. Eu tenho metas estabelecidas, eu tenho objetivos, eu tenho uma planilha aqui em que eu tenho todos os temas que eu quero publicar. É claro que eu tenho um objetivo por trás disso. Né? Se ele é de rentabilidade atrás dos vídeos, se ele é simplesmente para ajudar o pessoal, isso fica a cargo do youtuber, tá, gente? Então, assim, vamos ser um pouquinho mais... ter um pouquinho mais de bom senso, até porque a gente que está aqui do lado de cá, nós investimos tempo, muitas vezes nós investimos dinheiro para habilitar algum software. Tem software sim que, por exemplo, esse ambiente aqui, eu estou fazendo trial, não estou pagando. Mas eu comprei um domínio. Se eu não tivesse comprado um domínio, eu não estaria conseguindo fazer alguns vídeos para exemplificar algumas coisas que está indo para vocês aí de forma gratuita. Então a gente investe tempo, a gente investe algumas vezes dinheiro, não é? A gente investe em estudo para aprender sobre aquele conteúdo, dominar aquele conteúdo, se tornar muitas vezes especialista naquele conteúdo para daí sim multiplicar a informação de forma gratuita, né, para a comunidade técnica, para vocês em geral que assistem os vídeos. Bom, falei demais, né? Tá entendido o recado. Vamos lá? Solicitante abertura, categoria urgência, mesa de solicitação. E agora eu vou adicionar uma última coluna que vai ser do tipo texto com várias linhas. Para eu colocar simplesmente descrição. Aqui é para o usuário desabafar e colocar realmente o que aconteceu em mínimos detalhes, né?
cheguei hoje, entrei às 8 horas da manhã. Não, não precisa tudo isso, não. Né? Coloca aqui os detalhes do que aconteceu. E aí, texto com várias linhas, não tem nenhum valor padrão, enfim, isso aqui não deve ter mesmo valor padrão, né? Ou vai saber que se tenha, né, algum valor padrão, começando assim, sei lá, alguma política, né? Mas, cara, descrição é descrição, o cara vai colocar conforme a necessidade dele, que sempre é diferente, né? Não tem nenhum padrão. Mais opções. Acessar, alterar. Essa sim, essa eu não obrigaria o usuário, deixa eu ver até se tem, tá? Acrescentar, exigir. Ó, essa aqui, esse é um tipo de campo que eu não colocaria para o usuário preencher obrigatoriamente. Porque muitas vezes o usuário já disse tudo no título. É tão simples assim, é tão objetivo, tão certo, tão transparente, que está no título. Por exemplo, eu venho falado tanto, né? Meu Outlook não está mandando e-mails. Isso ele põe no título. O que ele vai colocar na descrição? Ele vai inventar a roda? Não, ele já informou tudo. Aí se o que ele coloca no título não está bem claro, aí é legal usar a descrição. Por esse motivo, eu não vou obrigar ele a colocar a descrição, tá? Minha lista de chamados está pronta, tá? Minha lista de chamados. Vamos lá. Veja, se eu quiser mudar, aí eu vou falar todas as opções aqui. Se eu quiser mudar e colocar mesa antes de urgência, o que eu faço? Eu venho aqui em todos os itens, tá? Até porque se eu abrir, vamos abrir o formulário primeiro, ó. Primeiro vem mesa no formulário, depois vem... desculpa. Primeiro vem urgência no formulário, depois vem mesa. Mesma coisa aqui, primeiro urgência, depois mesa. Legal. Então vamos lá. Eu quero colocar mesa antes. Então, eu venho em todos os itens, editar o modo de exibição atual da lista. E aí, se mesa está 6 e urgência, é isso mesmo? 1 título, 2 solicitante, 3 data, 4 categoria, 5 urgência. Se 5 está urgência e 6 está mesa, então eu quero que urgência seja 6, ou posso fazer o contrário, né? Que mesa seja 5, e ele vai fazer a troca. Ó, a urgência, que era 5, virou 6, e o 5 já foi diretamente para a mesa. Então, eu posso dar um OK aqui embaixo ou um OK aqui em cima. Tanto faz. Olha lá, agora a mesa está antes de urgência, na exibição de lista, nas colunas, os rótulos de colunas. No formulário, urgência continua antes. Então, talvez resolva para você, talvez não. Se não resolve, o que eu faço? Permaneço o mês, excluo urgência. O que eu faço? Pior, né? Eu já criei o descrição, que vai ficar antes também. Então, vou fazer o seguinte. Descrição, configurações da coluna. Ou eu oculto essa coluna, que não vai resolver muito, ela vai continuar existindo, tá? Ou eu trabalho com o meu SharePoint Designer, que vai poder excluir. Olha lá, estou até com o site já aberto aqui, já trabalhei com ele antes. Não vou precisar abrir, autenticar, colocar credenciais. Ele já vai autenticar automaticamente. Vai verificar se eu sou site owner, se eu sou administrador SharePoint, administrador de conjunto de site, faz diversas verificações de credenciais e aí eu posso entrar na parte de listas e bibliotecas. Tá? Eu vou dar um atualizar aqui. Detalhe, eu não estou trabalhando com a intranet. Aqui é intranet, é .com. Então, na verdade, eu não deveria ter entrado nesse site, não. Eu não estou trabalhando com a intranet. Deixa eu fechar. Eu vou trabalhar com outro. Abrir site. Tá vendo? Aqui eu comprovei para vocês que não tem dependência entre as coleções de site. Administrativo, comercial, jurídico e o tecnologia que a gente criou com a intranet. Eles são apartados. Contudo, a gente fez as conexões pontuais entre eles de navegabilidade e retronavegabilidade. Vamos lá. Selecionar aqui, ó, aonde que termina a minha URL de site? No TI, porque o resto é o URL da lista, do recurso. Então, vocês desculpam o barulho, os vizinhos estão com rádio alto, também não tenho um controle sobre isso, e eu não vou deixar de gravar vídeo por conta disso, né? Tá baixinho, deixa eles lá, e a gente toca o pau aqui. Olha lá, agora sim, eu tenho que observar onde eu tô, tá? Tanto em URL, quanto em display name, ó, tecnologia, tá? Observe sempre isso. Listas e bibliotecas, agora sim, minha lista de chamados. E agora eu venho aqui para editar as colunas da lista, ó, título do chamado, categoria, urgência, mesa, descrição. É o que a gente tinha criado. Como eu sei que eu vou ter que criar para poder reorganizar, tanto no formulário quanto nos rótulos da exibição da coluna da lista, então eu vou ter que mandar embora esses três. Não tem problema, para criar rapidinho. Ó, urgência, mesa e descrição, porque eu quero que seja mesa, urgência e descrição, só por conta disso. Então, selecionei, excluí, vou excluir as três de uma vez, tá? E vou salvar, vamos ver se surte efeito. Primeiro que não deu erro aqui. Se não tivesse a operação, não tivesse acontecido, ia dar erro. E aí a gente vai lá e dá um F5 para ver se de fato essas colunas foram embora.
foram embora. Olha lá, parou em categoria, não tem mais nada. Nenhuma das três. Vamos realmente ver aqui a prova de 3, se foi embora? Aonde que eu vou? Aqui, todos os itens, editar exibição, para ver se elas foram embora mesmo. Ó, falei quase carioca agora, né? Mesmo. Bom, F3 vou procurar. Mesa. Sim. Bom, então já sei que foi, né? Porque eu mandei tudo embora de uma vez. Viu? SharePoint Designer ajuda, salva muitas vezes. Agora, já que eu abri o SharePoint Designer, a gente pode fazer por lá também a criação, tá? É bom para a gente sempre aprender a trabalhar das duas formas. Bom, eu tenho aqui, eu posso atualizar a qualquer momento também, essa lista. Título do chamado e categoria. É só isso que eu tenho mesmo? Título do chamado e categoria. Ué, Casemiro, cadê solicitante de abertura? Não podemos esquecer que são colunas sistêmicas, colunas de site. Elas não são exibidas no formulário, que por ser sistêmicas o usuário não vai poder manipular. Por isso que não aparece aqui. Aqui são as colunas de usuário, criadas pelo usuário. Né? Só a título que realmente o sistema cria, mas aí essa você vê. O usuário vê e a gestão de lista vê. Vamos lá. Criar uma nova coluna. Vai ser uma coluna do tipo... Primeiro vai vir a mesa, né? Isso. Então vai ser do tipo opção. Tá vendo que aqui no SharePoint Designer não é escolha, é opção? Mas trata-se do mesmo tipo de coluna. Só o nome atrelado que muda. Olha lá. Eu vou chamar de mesa, né, o rótulo, e as escolhas vão ser mesa de problema e mesa de solicitação. Não vai ter valor padrão, ó, que é diferente, mas também são as mesmas configurações de lá. E vai ser menu suspenso, não vai ser botão de opção nem caixa de seleção. Não vou permitir valores em branco, ok? A obrigação vai ter obrigatoriedade de preenchimento. E eu não vou permitir opções de preenchimento, que tenha um outro lá embaixo ou que tenha múltipla escolha de seleção. Mesmo jeito que eu configurei via interface web. Só que ela veio como new column aqui, né? Ah, porque eu coloquei só a descrição. Então eu tenho como alterar. Seleciono ela, botão direito e alterar. Aí, ó, chamo de mesa. E aqui, na descrição, eu também posso alterar. Venho para as configurações da coluna e coloco o seguinte na descrição. Escolha o tipo de solicitação. Né? A mesa é isso. Ok. E eu vou gravar. Vamos ver só essa se surtiu efeito lá? Vamos ver. Vou dar F5, ó, por enquanto, sem nada, porque eu não dei F5. Vou dar F5, já apareceu. Vamos ver como é que ficou. Novo, mesa, obrigatório, selecione uma opção, problema e solicitação. Perfeito. Então já sei que as outras vão funcionar também. Vamos fazer. Adicionar uma coluna. A próxima seria de urgência, né? Então vai ser do tipo escolha, opção também. Aqui eu já sei que é a descrição, então eu vou informar. Essa nem precisa, né? Essa é aquela que eu falei que é tão óbvia que nem precisa. Então, baixa, normal, média e alta. Sem padrões, vai ser menu suspenso, não vou permitir valores em branco e não vai ter múltipla escolha. Ok, new column, renomear, urgência, é o título rótulo da minha coluna. E já vou criar já a minha coluna com a formatação de várias linhas de texto, a tal de caixa de texto, né? Que vai ser de descrição. Descrição ou observações, né? Vamos chamar de observações. Tá? Aí aqui, ó, como não tenho que configurar, ela é só uma caixa de texto, então ela já deu a opção logo de dar um nome pronto, né? Eu poderia colocar aqui a descrição também em configurações. Isso eu posso fazer, tá? Por exemplo, informe os detalhes do seu chamado. Vou colocar assim, tá? Permitir valores em branco, essa que eu vou permitir, que é aquilo que eu falei. O cara pode ser tão objetivo que na coluna logo de título do chamado ele já coloca o que ele quer. Ok, alteração não precisa e valor padrão não tem. Cada um vai colocar a sua descrição conforme o seu problema ou sua solicitação, né? Salvei. Posso até fechar SharePoint Designer, tá? F5. Agora sim, tá vendo? Recriei mesa, urgência e observação. Vamos ver o formulário. Mesa, urgência e observação, tá? Vamos criar um chamado? Vamos lá. Insira o chamado. Vou colocar o clássico lá. Não estou recebendo... Ah! Outra! Eu estou fazendo uma solicitação para mim mesmo. Eu sou o Maurício do TI, não posso fazer uma
uma solicitação para mim mesmo. Se meu Outlook der problema, eu tenho que me virar. Eu sou UTI, né? Não tenho que abrir chamado para ninguém, vou abrir chamado para mim mesmo. O que eu vou fazer então? Vou abrir uma outra janela para logar com outro usuário aqui. Vamos pegar o Danilo Borges, por exemplo. Vou pegar o Danilo é advogado, meu cliente interno, né? Na verdade é meu colega de trabalho, que está ali na empresa igual eu, com o mesmo crachá, com o mesmo domínio, né, na advocacia. Tá. Primeira coisa, o Danilo precisa ter acesso ao site. Se não tiver acesso ao site, nada feito. Você quer ver uma coisa? Ó, tô com o usuário dele aqui, né? Estou sendo representado, estou representando ele aqui como se fosse ele aqui na parte de interface de usuário. Aí a Microsoft vai falar, bem-vindo ao SharePoint, essas são as listas, né? Aí vai aparecer já para ele intranet. O que é que já aparece intranet para ele? Que a intranet é comum a todos. Quando você tem lá domínio de provisionamento.sharepoint.com, terminou em sharepoint.com, é a intranet. Foi a intranet, todos devem acessar. Isso já é pré-estabelecido. Deu licença de SharePoint para o cara na licença dele de Office 365, ou só de SharePoint apartada, seja ele SharePoint Online plano 1 ou plano 2, vai entrar na intranet, a não ser que você mude seu comportamento depois, você gestor. Tá? Mas o padrão é que ele acesse. E é legal que acesse, que é para isso mesmo. A intranet é comum a todos. A partir da intranet que a gente vai desenvolvendo sites de equipe e vai permissionando de forma segregada, conforme os níveis de segurança. O time do comercial acessa tudo que é do comercial, o do financeiro, administrativo, jurídico, e assim por diante. Bom, ele vai poder ver a estrutura aqui de links, ó, jurídico, administrativo, comercial e tecnologia. Ele quer ir para cá. Mas não é porque ele está vendo a estrutura de links que ele pode ir. Veja bem. Ele vai clicar aqui em tecnologia e vai aparecer uma caixa negando o acesso, dizendo o seguinte para ele, você precisa de permissão para acessar esse site. E aí ele vai colocar aqui, ó, a justificativa e a permissão. Isso vai chegar lá para mim ou para o conjunto de administradores de site SharePoint para liberar o acesso ou não, dependendo da situação. Isso é quando o usuário vai lá, descobre a URL e tenta acessar, estando ele não permissionado. Tem como eu dar o acesso preventivo? Tem. E esse é o mais comum, na verdade. Se você é um bom administrador de SharePoint, você deve dar o acesso preventivo e depois informar o usuário. Como é que eu faço isso? Tá, vamos para o site primeiro. O site está aqui, ó. Intranet, sites, tecnologia. Já estou no meu usuário de novo, tá? Fechar esse monte de outras guias aqui que só servem para confundir a gente. Essa aqui não, essa aqui eu vou deixar. Bom, página inicial de tecnologia. Site em si, raiz do site. Do site, tá? Eu venho aqui, ações... e venho em permissionamento, informações do site, ó, permissões do site, tá vendo? Proprietários do site, o que é esse tal de proprietários do site? Até porque tem uma ramificação aqui, é um grupo onde eu tenho os owners, como eu me coloquei lá dentro, e tem os membros, que podem apenas editar, ó, eu posso mudar esse comportamento, dizer que os membros, eles só leem. Ou, meu Deus, que eles têm controle total. Que perigo, né? Não faça isso. Se tiver que ter controle total, coloca no site de owner, tá bom? E os visitantes, caso você queira abrir acesso a esse site externo para visita externa de pessoas que não têm domínio, não têm conta na empresa. Cliente, fornecedor, parceiro de negócio, tá? Bom, dá para fazer assim, e aí eu vou convidar a adicionar membro ao grupo de membros, tá bom? Ou compartilhar apenas com link. O que eu quero é adicionar um membro, porque ele vai ficar acessando esse site de tecnologia. Nem que seja só para poder ele abrir o chamado, então ele vai poder acessar. O que acontece? Olha só. Associação do grupo. Eu já me tenho como proprietário e poderia adicionar membros, assim como já estabeleci anteriormente, e chamar aqui, ó, Danilo. Ele pegou. Danilo Borges, gerente comercial. Ele é gerente comercial, tá? Mas eu vou dar um ESC aqui. Tá vendo o que ele está dizendo aqui, ó? Adicione colegas a este grupo para adicionar convidados. Aí convidado é diferente de membro. O convidado ele vai ter certo acesso durante um período e depois vai embora. Vamos lá então para o Outlook. Para que ir para o Exchange, para o Outlook? Porque lá você tem acesso do tipo proprietário, de membro e de convidado. Olha só. Olha as opções do grupo aqui. Isso chama-se conversas do Outlook. Você tem aqui, ó, editar, adicionar membros, adicionar a favoritos, convidar outras pessoas, sair do grupo e seguir. Seguir na caixa de entrada, aí você tem os membros em si, as aplicações conectadas, as informações de configuração aos membros. Está dizendo que é proprietário. Posso adicionar membro por aqui também. Tá? O e-mail que responde
e os arquivos que já estão relacionados ao documento lá que eu criei. Já está relacionando, ó a pré-visualização dele. Tem nada, né? Só tem uma linha de texto, por isso que não está mostrando nada. Poxa, olha só que poderoso isso, né? Se eu quiser convidar, eu gero um link. Cuidado, que esse link é público, tá? Ou eu pego isso aqui e mando por e-mail. Ele já abre o meu Exchange, já manda o link. Gente, olha que prático. Por que isso? Porque eu estou com Microsoft em todas as pontas. Meu OWA é Microsoft, meu Exchange é Microsoft, meu SharePoint é Microsoft, está tudo integrado, tá? Bom, eu vou descartar, porque não é isso que eu quero fazer agora. E aí eu vou fazer o seguinte, volto lá onde eu estava, no SharePoint, cancelo aqui, que é o seguinte, vamos pensar eu e você. Site de TI é para TI, certo? Certo. Eu, Maurício TI da Borges, vou estar lá. Vai ter recurso aqui que é só meu, certo? Certo, porque eu faço gestão de TI. Eu não quero que o funcionário do gerente comercial, ou usuário do comercial, assistente do comercial, do financeiro, ou seja, o usuário comum de área, que a gente chama, acesse os meus recursos de TI, que são para mim, para a gestão de TI. Isso é perigoso, né? Ele vem uma lista aqui que não pode. Então, como é que eu faço? Eu dou acesso no recurso que ele deve ter. Exemplo. Esse recurso que eu criei de lista, eu criei no site de TI, porque a solicitação é para o TI e eu quero fazer gestão disso depois. Então, eu criei no site de TI. Mas eu poderia, pensando nessa visão, tipo, nossa, mas ele não pode ter acesso a tudo dentro do meu site de TI. Ter criado no site dele ou na intranet, que é o convencional. Imagina, todos devem criar acesso, independente se eu sou do departamento comercial, financeiro, administrativo, eu vou ter uma necessidade técnica no meu Windows, no meu Office algum dia. Então, o que eu faço? Ou eu faço a migração desse conteúdo do meu repositório de lista do site de tecnologia para o meu repositório de lista do site da intranet, né, para que isso seja migrado, ou eu posso também dar acesso pontual ao chamado em si, a lista em si, tá? Dá para fazer das duas formas, ok? Como eu tenho uma lista só, ela não é dependente de nenhuma outra lista, porque eu poderia ter criado, por exemplo, deixa eu mostrar para poder você ter essa visão. Aqui não, que é caixa de texto comum, né? Solicitante é sistêmico, data de abertura é sistêmico, categoria. Eu criei um menu do tipo choice na própria lista. Eu poderia ter criado uma outra lista chamada categoria com uma coluna só e as categorias lá. Aí eu haveria dependência entre listas. Quando eu tenho muitas categorias para trabalhar, aí eu faço isso. Eu crio uma lista separada só para categoria. Uma lista só para mesa. Se eu tivesse, por exemplo, 7.832 tipos de opção de categoria de mesa. Né? 20.430 categorias de chamado. Pô, não ia ficar legal numa lista a nível de performance, tá? Ia ficar muito lento para consultar, a base ia carregar mais. A consulta entre listas, nesse cenário, onde tenho dados massivos nas categorias de colunas de listas, é melhor, a performance da lista é melhor. A consulta é feita mais rapidamente e você tem cargas distribuídas de trabalho de processamento. Né? Aí, para urgência também, né? Porque é uma lista drop-down também. Aí observações já não, porque é caixa de texto, né? Depois com mais de 256 caracteres alfanuméricos. Mas nesse caso, não. Pô, tenho 3 aqui, eu uso a mesma lista. E já que é uma lista só chamada chamados, eu posso fazer o download dela e fazer a migração dela, tá? Como é que eu posso fazer isso? Veja só. Se eu for até conteúdo do site, vamos lá. Página inicial da intranet. Aí venho aqui, tá vendo? Tudo isso aqui todo esse nosso treinamento aqui, esse nosso vídeo, eu estou colocando cenários onde eu erro e mostro como é que eu corrijo. Isso é muito legal. Porque é bom também fazer um vídeo em que você acerta em tudo, né? Mas é bom também mostrar os possíveis cenários de erro. Putz, eu fiz errado, como é que eu vou ter que fazer do zero? Não, calma, tem solução. Né? Então eu venho aqui em conteúdo do site e eu tenho a lista de chamados aqui. O que eu posso fazer com ela? Remover configurações e detalhes. Tá vendo que não tem como movimentar? Então, na verdade, olha só, se eu entro numa biblioteca de documentos, porque isso aqui é uma biblioteca, na verdade, né? Acaba sendo um repositório. Uma biblioteca é enxergada como uma lista, e uma lista pode ser enxergada como uma biblioteca, porque ela armazena itens. Aqui, itens só de documentos, né? E aqui, itens de lista, de informações. Se eu vier para a biblioteca de documentos, ela está aqui, ela também é enxergada como uma lista pelo SharePoint, como eu já disse, e eu selecionar o meu item, que é um documento, por ser uma biblioteca de documentos, eu posso movimentá-lo, mover. Eu posso mover para uma outra pasta, se existir, nesse caso não existe, né? Está na raiz. Na mesma biblioteca, eu posso mover para uma subpasta na mesma biblioteca, eu posso mover para a raiz de uma outra biblioteca de documentos, por exemplo, mover daqui de documentos do tecnologia para documentos, do comercial, do administrativo, do jurídico,
Cada uma tem sua biblioteca também de documentos lá dentro. E aí eu movo para a pasta, para a subpasta que eu quiser lá dentro também. Poderia mover até para o meu OneDrive for Business, que é uma outra solução de repositório, é para o usuário, né? Não é para a organização, que tem 1 terabyte lá dentro. Na pasta que eu quiser, na subpasta que eu quiser, e até criar as pastas no momento da movimentação. Só que isso é para documento, tá? Não confunda com itens de lista. Se eu pegar, por exemplo, a lista de chamados, eu vou ter que criar um para poder demonstrar. Então vamos criar um aqui. Deixa eu criar com o usuário, foi para isso que eu fui para lá, né? Deixa eu ver se eu estou pulando informação. Eu preciso dar permissão a ele. Tá, então vamos dar permissão a ele, antes de qualquer coisa. Não dei permissão a ele ainda. Tá vendo aqui? Eu estou na lista já, mas estou dentro do site. Isso não tem problema. Eu tenho um membro aqui, ó. Vou adicionar e vou colocar aqui. Danilo. Senão ele não vai ter acesso lá, não adianta, ele não vai conseguir mexer com a lista. Gerente comercial, salvar. Ó, agora eu tenho acesso como proprietário e o Danilo como membro, tá? Então, ele está no grupo de membros. Agora, se ele der um F5 lá no navegador, ó, /sites, /ti, vou apagar todo o restante. Agora ele já acessou. Óbvio, né? Acabei de dar o acesso para ele lá, né? Deixa eu ajustar, inclusive, aqui a opção de Office 365 dele aqui. Aqui, ou melhor, esse aqui que a gente escolheu, pronto, que aí fica todo mundo igual, né? Tem que fazer isso com todos os usuários para ficar igualzinho. Agora ele acessa a lista de chamados. Vamos lá, ele vai abrir um chamado para mim, né? Avançar, 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 fechar, ou simplesmente fechar. Novo. Ó, não posso esquecer, tá? Estou como Danilo aqui, como usuário. Opa, chegou um e-mail para ele, dizendo que eu tenho acesso agora ao grupo de TI. Não é o certo, depois a gente vai tirar ele de lá. Porque agora ele vai acessar tudo que é de TI. Mas só para ele gerar aqui a solicitação do chamado. Meu Windows reinicia depois de alguns minutos. Né? Geralmente acontece isso quando é superaquecimento, etc. Componente aí de hardware superaquecido. Claro, categoria Windows, né? A mesa é de problema. É um problema que ele está solicitando. E a urgência, poxa, o Windows ele não tem máquina para trabalhar no dia. Então é média, é alta, né? É alta, né? Observações, não obrigatoriamente eu vou colocar, está bem claro aqui, mas ele poderia colocar. Anexo, se ele quiser printar, tirar uma foto do Windows dando problema ali, tá? E colocar e printar, também pode pôr. Não vou colocar nesse caso, que é só para a gente criar um chamado aqui. Criou, olha lá. Tá vendo? Olha que legal isso aqui, ó. Título ele que deu. Isso ele não informou, ele não pode mexer. Tá vendo? Obrigatoriamente é pelo perfil de usuário que puxa. E aqui também. Para ele não mentir quando que ele abriu o chamado, para ter prioridade. Eu abri faz 5 dias, faz 3 dias, você não atendeu ainda. Mentira, acabou de abrir e está lá na lista. Né? Então, ok, abriu. Olha que bacana também, quando eu vou para o meu usuário aqui, ó, ele fez push. Eu estou no meu já aqui, ó, Maurício. Eu não dei F5 e eu estou vendo, porque faz push agora na lista. Tá? Não precisa ficar atualizando. Opa, caiu alguma coisa aqui. Não precisa ficar atualizando. Ok, então aqui, ó, ele já tem o chamado aberto e eu quero fazer o seguinte. Editar, compartilhar, copiar link, excluir, executar um Microsoft Flow, que pode ser de movimentação, mas não tem o recurso mover nativo como tem na biblioteca. E aí, como é que a gente faz isso? Não tem nenhuma forma nativa de movimentar uma lista, porque uma lista é um recurso estrutural do SharePoint. O que a gente precisa fazer? Eu recomendo você trazer essa ferramenta aqui, ó, instalar essa ferramenta terceira chamada ShareGate. É a ferramenta de um MVP de SharePoint, se eu não me engano é de SharePoint ou de Office 365, da Microsoft também. E aí eu tenho os produtos aqui em cima, né? A gente não vai mexer com Overcast nem com Apricot, não sei como fala. A gente vai mexer com ShareGate Desktop. Ok? Ele tem um trial aí, se eu não me engano, 15 dias, 17, um negócio assim. Tá? Então eu vou colocar lá as informações, o first name, o last name, meu business email, que eu vou pegar aqui já mais facilmente. Tudo bem que dá para digitar, mas aqui, ó, mais rapidinho. Tá? Acessa aí, ó, se você quiser testar, sharegate.com, tá? Meu phone number, vou colocar aqui, phone number, deixa eu ver até qual que eu coloquei aqui, simulando. Eu coloquei o meu mesmo, da Vision Share Tecnologia, né? Como se fosse da Borges Couto Advocacia. Mais 55, né? Brasil, 11, São Paulo, 3090, 2919. Ó, aceitou. Né? E aqui ele informa qual vai ser,
Para que vai ser utilizado o SharePoint, o ShareGate Desktop? Você vai migrar o quê? De SharePoint Server, de File Server? Né? Eu vou falar que é outra coisa, porque eu vou migrar na verdade, mas não vai ser documento, né? Que ele migra documento também. Eu vou migrar um recurso de lista. Bom, pode ser isso aqui: reorganizar conteúdo e estrutura. Mapping process, data through reporting, enforcing governance rules, e analisar e preparar o ambiente. Vou colocar outro aqui. Migrar lista. Pronto, vou colocar em português mesmo, não tem problema. Start your free trial. Ok, então a ferramenta está instalando. Olha quantas empresas usam. A própria Microsoft usa, McDonald's, né, a Siemens, a Fujitsu usam essas ferramentas aí. Aí, ó, ele disponibiliza o link de download. Tá? Eu já falei sobre essa ferramenta no meu canal do YouTube aqui, dá uma procuradinha aí, digita ShareGate, você vai achar uns 2 vídeos, instalando e migrando conteúdo, também fazendo risk assessments, onde você faz um inventário para tentar entender em quantas horas, em quantos dias aquela quantidade de storage em gigabytes ou terabytes com um link de upload de 10 megabytes vai migrar, ele te dá o cálculo, é fantástico, é a melhor ferramenta para migração. Eu já experimentei tantas outras, mas essa aqui eu continuo achando a melhor. Tá? Bom, vamos instalar. Já de cara, meu antivírus Norton está falando que está ok aqui, não tem nenhum vírus nesse pacote MSI. Então, Next, Accept, dá uma lidinha no termo de contrato. Né? Você não vai instalar algo que você não sabe o que tem ali no acordo, ok? Instalar para esse PC ou para outros PCs utilizarem, eu vou instalar só para esse usuário e esse PC. Tá? E install. Enquanto ele instala, eu vou verificar se chegou algum e-mail. Opa, chegou. Chegou o meu e-mail com a minha chave de ativação. Cuidado que essa chave ela é uma License Key Trial. Só vai funcionar por 15 dias. Está vendo aqui? Ó, expires in 15 days. Então vou copiar aqui. Não vou mostrar para você, claro, para você não tentar usar. Vou fazer um blur aqui para você. Launch ShareGate Desktop Now. No final do processo de instalação. Posso minimizar todo o restante aqui. Ele está iniciando. Ó, vou colocar minha License Key aqui. Dá um Next. E agora sim, ele vai pedir o meu site address, meu endereço de site, lá no SharePoint. Meu trial já está funcionando, então eu sei que está dentro do site de TI. Né? Ó. Ou eu posso inicialmente colocar a minha intranet e depois ir adicionando os sites que eu quero trabalhar. Vamos colocar nossa intranet zona aqui, que é a central de tudo, é o começo de tudo. Current Windows User? Não. É o meu usuário de Windows atual? Não, eu não estou com a DFS aqui para logar local no meu sistema de Active Directory Federation Services. Eu vou usar Older User. E aí sim eu vou colocar as minhas credenciais de Office 365, né, para fazer uma autenticação via API. Então, vou pegar meu UPN, User Principal Name, que nada mais é do que meu login, meu e-mail, né, mesma coisa. Vou colocar minha password. Minha senha. Não tenho proxy aqui, então não vou precisar configurar proxy, né? E vou me autoassinar como administrador. Estou informando, estou conectando não como usuário, como administrador. É claro, eu vou ter mais ferramentas para trabalhar lá dentro, né? Vou ter maior abrangência, ok? Manage all your sites? Sim, eu vou querer fazer gestão, aproveitar e fazer gestão de toda a estrutura de site, que não são tantas, né? A gente criou pouquinhas ali, umas 5. Tá? I'm good. Take to the app e aqui take to the product tour. Quer fazer um tour? Não, eu quero ir para o app logo. Se quiser fazer um tour, pode clicar lá. Tá? Olha lá, dentro do meu Borges Couto, ele já detectou toda uma estrutura de sites. Ó. Administrativo para grupo e para site. Aí eu tenho o Tells OneDrive for Business de cada um. Posso gestionar tudo. Ó, o meu jurídico lá, meu comercial e o meu tecnologia. Tanto o grupo de Office 365 quanto o site. É isso aqui que eu quero gestionar. Bom, dentre as ferramentas da ShareGate, eu tenho aqui a ferramenta de Restructure, onde eu posso fazer promoção de subsite. É bem legal. Fazer split, fazer merge. Eu tenho o meu plano, que aqui é legal. Você constrói todo um plano de migração. Dentro das boas práticas, eu tenho a minha ferramenta de migração em si, eu posso mover uma estrutura completa, copiar, posso copiar só o content, que é o que a gente vai utilizar, né? Uma lista é uma content, é um conteúdo dentro de um site SharePoint. Eu posso importar, fazer a migração de documentos do meu file server, né, o pessoal chama de file share também, o servidor de arquivos do Windows Server, para o SharePoint, para as bibliotecas de documentos do SharePoint, ou até importar da concorrente, pegar lá minha infraestrutura de Google Drive e importar para SharePoint ou para OneDrive for Business. Eu tenho meus reports, né, meus relatórios aqui,
vários escopos de relatório de auditoria, de workflow, né? E tem a parte de security, onde você tem a sua matrix, né, matrix report, para você trabalhar com o permissionamento a partir daqui, se você quiser fazer gestão. Tá? Fora isso, eu tenho as minhas tasks, são as atividades do que eu posso fazer aqui rolando. Você acompanha o status, se terminou, se está rodando ou não. E os seus agendamentos, seus schedules. Tá? As configurações gerais do produto. E é claro, deixa eu ver se tem aqui a parte de... no report você vai encontrar a parte de inventário, né? Inventory. O que a gente vai usar é a parte de migração de conteúdo. Aí ele vai informar qual que é o site address. Então eu vou usar aqui, ó, SharePoint. Qual que é a autenticação? Já pegou a autenticação anterior. Só que, ó, presta atenção, é o source, é a sua origem, né? Onde que está a origem? A origem está aqui na intranet? Não, a origem está lá no /sites, /tecnologia. É isso que eu coloquei? Não, eu coloquei TI. Deixa eu confirmar, é isso mesmo. Olha lá. Bom, aqui a gente não vê, né? Quem vê aqui, ó. Olha lá, /sites, /ti. Esse é o meu source. Aí eu dou um connect. Não tem proxy, ele vai usar as mesmas credenciais que usou para conectar no ambiente. Então, está conectando nesse momento. Opa, já conectou. Tá? Aí ele vai falar, quem tem o OneDrive for Business habilitado nesse ambiente? Admin SharePoint. Todos os usuários que têm licença. Quais são os sites? Eu quero mexer com o OneDrive for Business? Não, é site. Olha lá, todos os sites que a gente criou, até o de Project, né? Até o recurso de pesquisa, que é poderosíssimo, ele usa um site separado para isso, que é o /search, tá? Mas eu quero mexer com tecnologia. E dentro de tecnologia, olha os recursos que eu tenho. Esses são os famosos content types, os conteúdos, tipo de conteúdo. Ativo do site, que é uma biblioteca de ativo para a construção das páginas do site, HTML, CSS, PHP. Né? Biblioteca de estilos, que vai mexer com apenas biblioteca de arquivos CSS. Chamados, que é uma lista, ó o ícone de lista, ó, as coluninhas e o rótulozinho aqui. Tá? Documentos, que é a biblioteca de documentos já é de padrão do usuário do site. Aí tem biblioteca de galeria de páginas mestras, galeria de webparts, modelos de formulários para formulários Infopath, formulários nativos do SharePoint e de páginas do site, né? As páginas do site SharePoint. Deixa eu clicar aqui. Tá? Tecnologia, site inteiro em questão. Não quero migrar o site inteiro. Tá? Eu quero migrar listas. E só me aparece essa por enquanto, porque foi a que eu criei. O site está zeradinho, né? Eu vou dar um next. Agora ele fala, qual é o seu destination? Para onde vai essa lista? Agora sim, eu vim aqui e falo, vai para a minha intranet. Tá? Vou utilizar as mesmas credenciais que ele salva. Ele está conectando, né? Reconectando, na verdade é o mesmo ambiente, só os sites que são diferentes, mas a parte de identity, né, de credenciais é a mesma do Azure AD. E aí fala, tá, de novo, Borges Code, sites. Aí eu tenho aqui admin e eu tenho a minha intranet, vamos procurar ela aqui, tecnologia, hub, comunidade comercial, administrativo. Na verdade, a minha intranet não aparece como um site apartado aqui. Esse é o recurso de search, administrativo comercial, comunidade. Deixa eu ver o que aparece aqui no site de comunidade. Não, não é a nossa intranet. Tá aqui, intranet Borges e Couto. Né? Aí eu falo, poxa, mas não tem nenhuma lista aqui preparada para receber esses dados. Ou eu migro todo o conteúdo ou eu migro os itens. Tá vendo que nessa opção que a gente selecionou, ele vai copiar se eu já tiver uma estrutura de lista. Ele não vai copiar a lista completa. Tanto que, quando eu seleciono intranet Borges e Couto, ele não deixa eu prosseguir. Então ele não vai copiar a estrutura, a lista, ele vai levar os registros, só tem um registro lá, né, que a gente fez com o Danilo, os registros, caso esteja exatamente igual. Então eu tenho que recriar a lista exatamente igual na minha intranet, com os mesmos tipos de campos, com as mesmas validades, com os mesmos tipos de informações, inclusive exatamente, tem que tomar cuidado, por exemplo, no mesa, eu tenho que criar exatamente igual. Mesa, problema, solicitação, com o textinho tudo igual, senão ele não migra. Ele fala, opa, aqui está diferente daqui, não migra. Eu tenho que prestar atenção. E como é que eu migro o conteúdo completo? Vamos voltar, ou dá back aqui, ou volta para copy. Estrutura e conteúdo. Estrutura. Você vai migrar conteúdo quando você vai migrar itens de lista, de uma lista para uma outra. Cuidado que os campos aqui tem que ser igual aqui, tá? E estrutura, tá vendo aqui, ó? Até o ícone já representa. Vou migrar de diferentes locais. Source, sites, TI. Opa, connect, sem proxy. Ok, sites, tecnologia.
E next, tá vendo? Eu não cheguei até a lista aqui, porque o conteúdo eu vou migrar depois, no final. Agora sim, para onde que eu vou migrar? Para a intranet. Current user, usuário atual, lá do minha API de conexão de autenticação com Office 365, que é o other user, né, outro usuário. Vou migrar para intranet Borges e Couto, simplesmente. Olha lá, next. Agora sim, tá vendo? Tecnologia é o meu source. Intranet é o meu destination, meu target. Né? Aí eu tenho listas, content types, colunas de site, grupos, permissões, workflows e metadados. E eu vou migrar listas. Se eu faço isso aqui, ele filtra tudo que é lista para mim. Lembra que eu falei para você que o SharePoint considera a biblioteca como lista e lista como biblioteca? Que eles compartilham de uma mesma estrutura lógica? Está aqui. Até as bibliotecas estão aparecendo. Mas por que, na verdade, o título desse tipo de site objects, objetos de site, são listas e bibliotecas. Então ele aparece os dois juntos aqui. Tá? Bom, lista com ícone de lista. Biblioteca com ícone de pastinha e arquivinho para você saber que é uma biblioteca de documentos. Chamados. Olha aqui embaixo. Um item selecionado. Você pode mostrar as propriedades desse item. Então dá uma olhadinha. Aqui, são 15 dias, tá? Para você testar. Suficiente para você fazer um trabalho legal no seu SharePoint. Olha lá. Tem aprovação de conteúdo? Tem content type habilitado? Descrição. Está habilitado para anexo? Tá sim, lembra que a gente não tirou? Todas as configurações da minha lista. E aí, no meu intranet Borges e Couto, que é a minha intranet, eu tenho aqui também a parte de listas, porque se ele filtra aqui o Site Objects, ele filtra aqui Site Objects também. Eu não posso migrar uma lista para um Content Type no Destination, eu tenho que migrar para a lista no Destination também. O mesmo Site Objects no mesmo Destination, tá? Então, chamados, ou faço um Drag and Drop, tá? Ou eu faço aqui primeiro, um Run Pre-Check. O que é um Pre-Check? É uma checagem prévia para saber se está tudo certo. Ele vai fazer uma varredura, um scan no source, vai fazer uma varredura, um scan no target, no destination, e vai falar, tá tudo bem para migrar? Para que você não se depare com erros na migração em si. Aí que ele fala, time zone diferentes nos sites. Tudo bem. Só o time zone que está diferente. Tá checando ainda, tá rodando. Isso aqui é uma task, inclusive, tá? Se a gente for para a parte de tasks, aqui rodando o task. Ok? Vamos aguardar a tarefa rodar para ele dar aqui o relatório. Pronto. Você pode exportar esse relatório, inclusive. Tá? Deixa eu voltar para a copy structure, que eu posso fazer back aqui, eu posso vir aqui, na etapa ligeiramente anterior. Posso agendar isso? Não quero fazer isso agora. Quero deixar rodando enquanto eu estou viajando, sei lá. Faz um schedule. Data, horário, e ele vai começar, tá? Bem legal também. Ou você pode fazer isso neste momento. Vamos lá, Start Copy, tá? Ele diz Warning, sua versão de trial, né? De trial aqui. Alguns itens podem ser pulados, skipped, né? Geralmente não pula não, tá? Mas eu já peguei situações de migração de documentos massiva, de file server, aquela gigabytes, terabytes, que deu uma boa pulada de conteúdo aí, tipo, migrou 1 GB, depois pulou 1 GB, foi para o próximo GB, tipo assim. Mas não é todo o cenário, não. E aqui a gente está falando de listas, é só a estrutura, tem um item na lista lá. Então não dá erro não. Olha lá, data, tipo, título, destination site name, que é o Internet Borges e Couto, e está rodando o status na task. Ok? O que ele está fazendo aqui? Ele está migrando os dois escopos, a lista em si e o item da lista. Tem um só lá dentro, né, que o Danilo colocou. Então ele gera toda a estrutura onde eu quero, porque lembra que a situação qual era? Era para ter feito na intranet, fiz um site de TI. Tá, mas eu não quero que as pessoas fiquem acessando meu site de TI, porque vai ter coisa lá que é só de TI. Então vai para a intranet, porque é uma coisa, os chamados devem estar na intranet mesmo, é para todo mundo abrir, independente do departamento. Eu fiz isso propositalmente para poder a gente conseguir fazer esse modelo de migração, para você não precisar recriar, tá? Vamos aguardar então, eu vou usar o recurso FF aí para chegar até o final da migração e aí nós validarmos. Opa, apareceu aqui um Refresh Results, que é quando tem novos itens aqui, quando meu task já executou novos tempos de migração. Então eu dou um refresh para entender, tá vendo? Agora eu tenho mais itens, ele está informando o seguinte, que o file dispform, que é um SPX interno necessário para essa lista funcionar, foi. Só que ele tem um warning aqui, depois a gente vai entender que warning que é. Ele aparece no final aqui, não habilitado para a criação de webpart. Tudo bem, eu não vou criar webpart aqui. E ainda tem um help para você resolver lá do próprio site da ShareGate, tá? É muito boa essa ferramenta por conta disso.
ela mapeia todos os issues, os problemas de migração do que você for usar aqui e te dá a solução para aquele tipo de problema, para o troubleshoot, né? A lista de chamados em si, ó, sem problema nenhum, a estrutura está sendo migrada, e você tem uma seção aqui, ó. Mais uma vez está falando do time zone, não tem problema, a gente usa o time zone do destination, separado, ok? Aguardar mais um pouquinho, tendo novidades, eu paro e exibo, senão a gente... Opa! Enquanto eu falo, já teve novidade aqui. List, mais um file. Mais um arquivo SPX de instrução. Vamos aguardar. Mais um refresh results. Ó, itens da lista, está finalizando já. 3 SPX, um para novos formulários, outro para edição de formulários e outro para disponibilidade de formulários ou exibição de formulários. Está vendo? Todos esses arquivos são necessários. Viu que apareceu a barrinha ali, finalizando, 100%? E os itens da lista, que é meu Windows não reinicia. Quer dizer, toda a estrutura necessária foi migrada, as engrenagens internas técnicas da lista, para... do site de tecnologia para a intranet, e o item da lista, que é o item específico lá, ó, source version, é 1.0, de chamados, copiado com sucesso, ó, também foi transmitido. Eu posso puxar os warnings, os sussex, né? Se tiver algum erro crítico, ele vai botar um vermelho aqui, né? Aquele famoso xizinho vermelho. Posso exportar esse relatório para ter isso guardado depois a nível de compliance, segurança, auditoria, etc. Ok? Olha lá a ferramenta aqui, que foi instalada na área de trabalho, o ícone, né? Agora vamos ver se isso realmente funcionou. Vamos para a intranet. Ó, já até colocou aqui para mim nos links. Até isso a migração já fez automático. Colocou aqui para mim nos links chamados. Eu poderia acessar por aqui, mas eu poderia acessar também, só para ver se está lá, em conteúdo do site. É bom a gente verificar que o lugar que tem que estar como origem é aqui, ó. Tá? Chamados. Então posso vir por aqui ou por aqui, é a mesma coisa. Vamos ver se está igual. Até agora igual, só não tem a barra lateral esquerda, porque a intranet não é um site de equipe. A intranet é um site de... eu tinha falado no comecinho, site de informação. É diferente o template da intranet. Você pode ver que a carinha dela, ó, vamos lá. Voltou. Olha lá, tá vendo? Não tem aquela barra lateral esquerda, que é o início rápido, que é o que define um site de equipe. Só por isso, tá? Chamados. Ó. Poxa, toda a estrutura aqui, o nome da lista está correto. Vamos ver o nome das colunas. Título do chamado, solicitante, criado, categoria, ó, os sistêmicos vieram também, tranquilo, tá? Categoria, Windows, mesa, problema, urgência alta e observação sem nada, igualzinho estava lá. Vamos ver as configurações das colunas. Título, configuração da coluna, renomear. Solicitante, configuração da coluna, renomear. Aqui só dá para renomear porque é sistêmico, né? Então tá certo. Vamos lá. Categoria, configurações da coluna, editar. Ó, dá para mexer também, alterar, diminuir, aumentar, mudar o tipo, mudar as configurações. Veio tudo certinho. Ó, obrigatoriedade. Veio também. Tá vendo que essa ferramenta migra exatamente as configurações que eu preciso. Bom, não preciso nem checar a mesa e urgência, né? Se é igual aqui, choice, vai estar tudo certinho. Bom, só aqui a gente viu que foi sucesso, tá? O que acontece? Na criação desse chamado, agora você pode ter, tanto no site administrativo, no site intranet ou no tecnologia, você pode perdão, fazer aqui a query que você quiser. Tá? Por exemplo, se eu for no do Danilo, e aí eu vou usar a tecnologia mesmo para abrir o chamado. Tá? Vou usar a tecnologia mesmo aqui. Ó, tá? Não consigo... E-mails presos na caixa de saída. Isso acontece quando tem erro de conexão, né, para SMTP, para enviar. É o que? É problema de e-mail. Qual que é a mesa? É um problema, né? A urgência é... não estou mandando e-mail, então é média, de média para alta, né? Eu poderia colocar a descrição aqui, mas aqui já estou explicando tudo. Eu não quero colocar anexo, salvei. Vou abrir um outro. Isso tudo com o Danilo, tá? Agora vai ser o seguinte, mudança de tema do Windows. Tá vendo que isso aqui é perfumaria? É só alguma coisa que ele não sabe fazer, está solicitando para o TI para ajudar ele. Mas não é nada que vai afetar o trabalho dele. Então, a categoria Windows, a mesa é de solicitação dessa vez, não é um problema. A urgência ele vai colocar normal, eu colocaria até baixa, porque é perfumaria, né? E observações, ele poderia colocar ou não, anexo, ele poderia colocar ou não. Nesse caso, não, que é uma solicitação perfumaria.
Ok, eu estou criando vários aqui só para a gente ter depois possibilidade de filtrar e você ver essa lista funcionando para quem é de TI. Tá? Vou criar um novo com o Danilo e vou chamar aqui ó, de Office. Deixa eu criar, eu tenho categorias iguais, tenho 2 Windows pelo menos, beleza. Eu vou criar um Office, esse Office eu vou falar que é problema, que a urgência dele é alta. Tem alguma alta aqui, tem problema, depois eu vejo. Observações não tem nenhum, e é o seguinte, não consigo abrir minhas planilhas. Excel. Eu poderia até colocar um anexo aqui, né, para visualizar esse anexo. Olha lá. E isso vai sendo gravado na lista. Eu posso depois passar um processo de aprovação, inclusive, por isso aqui. Né? Gerar realmente uma estrutura, como se fosse um sistema de Service Desk. Você não precisa contratar um sistema de Service Desk, o SharePoint monta para você. Claro, ele tem até uma limitação, mas ele vai aqui te atender muito bem quando você tem uma pequena, uma média empresa para fazer gestão e não tem aí necessidade de colocar informação de faturamento, start time, end time, até isso ele faz se você quiser. Quando que você começou, quando que você terminou, para entender se você vai precificar isso, se você é a consultoria e quanto que você vai cobrar, qual é a sua hora, consultoria, etc. Isso eu faço na minha lista, por exemplo, eu tenho isso lá. Eu crio colunas calculadas para isso. Nesse cenário nosso aqui não, porque o cara é contratado, o Maurício daqui é SLT, é contratado pela própria empresa. O fato é que, depois disso, eu vou lá pro meu agora, já deve ter feito push, ó, fez push de tudo, tá vendo? Ó? New, tudo novo. Eu posso vir aqui no filtro, olha que interessante, e falar o seguinte, eu quero só os chamados que abriram para problemas com Windows, porque hoje eu quero atender o Windows. Né? Vai que é uma política minha, eu atendo um dia por produto. Olha lá, tem essas duas. De quem? Do Danilo. Uma 26 minutos e uma cerca de 1 minuto. Uma com prioridade alta, uma com prioridade baixa. Uma com uma mesa de problema, outra na mesa de solicitação. Tá vendo? Eu quero atender só problemas com e-mail. Tem só o do Danilo. E do Office vai ter só o do Danilo também. Eu quero atender hoje por caráter de urgência. Opa, tem 2. Tem um de Windows e um de Office do Danilo, os 2 são problemas com prioridade alta. Eu quero atender com baixo, e aí vai, né? Quero atender com média, tem uma também. Eu quero atender problemas hoje. E SUS, olha lá. Eu tenho o quê? Eu tenho Windows, e-mail e tenho Office, tá vendo? E eu vou podendo fazer também segregado. Eu quero só problemas com Windows hoje. Problemas com Windows que são urgência, tá vendo? E aí eu vou fazendo uma gestão mais eficiente dos meus chamados através das listas do SharePoint, tá certo? Bom, é isso, espero que tenha gostado. Estou preparando uma próxima videoaula aí também para a gente montar um sistema de solicitação de material de escritório que passa por um processo de aprovação no Microsoft Flow. Esse é bem legal também e vai usar o Microsoft Flow para automatizar alguns processos de negócios. Espero que tenha gostado e até a próxima videoaula.